Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar o programa A Última Chamada. Graça e paz do Senhor Jesus alcance a vida de todo o povo de Deus que nos acompanha aqui pela 100.5, você também que nos acompanha aí pelo site, você que vai nos acompanhar pelo RBT Plus, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a vida de todo o povo de Deus nessa noite de quinta-feira, né? E eu quero, antes de iniciar aqui o programa, aproveitar o nosso tempo, já vos convidar para estar orando conosco e em seguida nós estaremos trazendo aqui a reflexão, os avisos, e vamos passar para os quadros dessa noite, tá bom? Então, você que pode, você que tem a possibilidade, que crê, levante sua voz conosco em oração, ore aí conosco quando você estiver. Vamos erguer um clamor aqui, orar ao Senhor, apresentar a nossa vida ao Senhor, apresentar a programação, apresentar as tuas causas ao Senhor e crendo que naquilo que Jesus disse, se tiver 2 ou 3 reunidos, em meu nome eu estou ali presente. Não estamos reunidos fisicamente, mas estamos reunidos aqui através da tecnologia, através das ondas de rádio, através da internet, e a nossa fé estará ligada nessa oração, amém? Então quero convidar você para estar orando junto conosco. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, na Tua presença, através do aparelho, Pai, de rádio, através do celular, através da frequência de rádio, da internet, e nós queremos unir a nossa fé, Pai, colocando aqui diante de Ti, Pai, a nossa vida no Teu altar, Te pedindo perdão pelos nossos pecados, Te pedindo misericórdia, Senhor, Te pedindo, Senhor, ajuda, Pai, Te pedindo, meu Pai, que as Tuas mãos, Senhor, de benevolência estejam estendidas para nós, porque precisamos de Ti, Senhor, carecemos da Tua ajuda, Pai, a Tua graça, do Teu favor. A Tua palavra diz, e nós temos provado disso, Pai, que os dias são maus, Pai, e precisamos, meu Pai, do Teu socorro, Pai, da Tua ajuda. E eu te peço, não só por mim, mas por cada irmão e irmã que agora está orando, Pai. Contempla, Pai, a vida de cada um. Tem pessoas que não estão conseguindo nem falar, Pai. Tem pessoas que sua situação, Pai, é tão complicada que ela já não sabe mais o que dizer, como apresentar, Pai, ao Senhor esta causa. Mas o Senhor conhece, o Senhor contempla a minha causa, a causa das Tuas filhas, dos Teus filhos, Senhor. O Senhor sabe o que cada um carece e necessita, Pai. O Senhor sabe até coisas que nós não sabemos sobre nós mesmos, Senhor. Então te pedimos, Pai, nos ajuda. Olha a nossa situação, Pai. Olha como precisamos, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós não temos mérito de te pedir. Nós não temos nada, Pai, para te apresentar, para que possa ser feito algo em equivalência. Tudo que o Senhor fizer, Pai, é misericórdia, é bondade, Pai. Tudo que o Senhor fizer é acréscimo, é graça em nossa vida. E nós estamos aqui orando por causa disso. Porque precisamos da Tua graça, Pai, do Teu acréscimo. O Teu acréscimo, Pai, nos faz viver, Pai. O Teu acréscimo, Pai, nos dá motivação para viver, para acordar, para dormir, para levantar, Pai. Para viver os nossos dias aqui nessa terra, Pai. Então, meu Pai, derrama a Tua graça, o Teu acréscimo, a Tua bênção sobre nós, sobre cada um de nós, Pai. Quantas pessoas que estão orando agora, Pai, que o Senhor sabe que a sua vida é só luta, só sofrimento, só angústia, Pai. E eu sei, Pai, que este homem, esta mulher não é um ser celestial perfeito, Pai, mas é um homem, Pai, é uma mulher de carne e osso, pecador, Pai. Mas a Tua graça se manifesta a todos, Pai. Se manifesta até aqueles, Pai, que erram, que pecam. E eu te peço, Pai, manifesta a Tua graça, Pai, a Tua misericórdia, para com aqueles que te buscam, Pai. Não te peço para manifestar o Teu poder, Pai, na vida daqueles que não creem, que são perversos, soberbos, maus, Pai. Mas te peço, Pai, pela vida daqueles, Pai, que mesmo errando, Pai, que mesmo tropeçando, Pai, reconhece que são pecadores e vem clamar, Pai, a Tua misericórdia. Manifesta o Teu poder, Pai, na vida dessas pessoas, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, Pai.
Queria eu, Pai, poder atender o teu povo, Pai. Mas o Senhor pode, Pai. O Senhor vê ali as mensagens no WhatsApp dos ouvintes da programação, Pai, angustiados, Pai, sem direção, pessoas perdidas, Pai, como ovelhas sem pastor, meu Deus. E eu não posso fazer muito pelos teus filhos, além de dar uma palavra, orar, Pai, fazer alguma coisa nesse sentido. Mas o Senhor pode, Pai. O Senhor pode manifestar a tua graça, Pai. O Senhor pode até entrar, Pai, no mais profundo da alma dessa pessoa, Pai. E ali onde está tudo obscurecido, onde ela não entende nada, o Senhor pode dar uma ideia, Pai, e mostrar para ela uma luz no fim desse túnel, Pai. E eu te peço, socorre o teu povo, Pai, socorre a mim, socorre a missionária que está aqui comigo, socorre os irmãos que estão ouvindo, Pai, socorre aqueles da lista de transmissão, Pai. Tem misericórdia do teu povo, Pai. Quantas pessoas perversas, Senhor, em cargo de poder, em cargo de autoridade, Senhor, pervertem o juízo, o direito, Pai, fazem maldade, Pai, maltrata o órfão, a viúva, o pobre, o necessitado, Pai. Porventura, Pai, a tua ira não vai se manifestar contra os tais, Pai. Porventura, Pai, o Senhor não vai fazer justiça em favor dos teus pequeninos, Pai. Ainda que os teus pequeninos tenham pecados, Pai, mas que são justificados pelo sangue do teu Filho, Pai. Então opera, Pai, em favor do teu povo. Eu te peço, determina um operar especial, Pai, na vida daqueles que são ofertantes dessa programação, na vida daqueles irmãos e irmãs, Pai, que tem um compromisso tão sério, Pai, que todos os meses, Pai, eles tiram do que é deles, Pai, para que esse programa não saia do ar, para que essa programação continue, Pai. Porventura o Senhor não contempla, Pai. Porventura o Senhor não faz diferença, Pai, entre aqueles que honram, Pai, essa programação que é tua e aqueles que não honram. Então eu te peço, Pai, derrama uma bênção especial sobre essas pessoas, primeiramente de saúde, Pai, e depois, Pai, que as portas se abram para eles, Pai, para que eles possam glorificar ainda mais o teu nome, Pai. E eu te peço, abençoa a vida de Osmar Queiroz, de Raquel Maroja, com salvação, com saúde, com graça, que abriram para as portas desse veículo de comunicação para a gente pregar a tua palavra, Pai. E fica conosco, nos ajuda, nos guia, Pai, porque nós não temos nada para falar para o teu povo, Pai. Não temos nada de que venha de nós, que saia de dentro de nós, Pai. Nós necessitamos que o teu Espírito, Pai, venha falar no abrir da nossa boca. É assim que nós te oramos, Pai, crendo, Pai, que a nossa voz, Pai, foi elevada, chegou no Senhor, Pai, e o Senhor vai operar em favor do teu povo, Pai, que é necessitado e carente, Pai, do teu favor e da tua presença. É assim que nós oramos, gratos por tudo que o Senhor tem feito até o dia de hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Creia que o teu clamor, a tua voz chegou no trono de Deus e Ele vai operar em teu favor. Deus vai operar em teu favor. Deus está favorecendo pessoas nessa noite. Ele é misericordioso, né? O próprio Jesus falou uma vez o seguinte. Ele disse assim: ainda que pareça demorado, o Senhor fará justiça aos seus pequeninos, aos seus escolhidos que clamam a Ele de noite, lá na parábola do juiz Inico. E se Jesus disse que parece demorado, é porque realmente parece demorado. Então muitas vezes parece para mim e para você que está demorando Deus fazer alguma coisa, né? Mas Jesus disse que certamente Ele fará justiça a nós. Então creia que nessa noite Deus está operando aqui em favor de pessoas que estavam empregando a sua fé nessa oração. E você vai dar o testemunho, tá bom? Eu estava meditando sobre algo que me fez trazer essa reflexão aqui. Eu estava pensando numa irmã, uma senhora já de idade, que quando eu me converti ela não era tão senhora, né? Ela era mais nova. Acho que foi no ano 2004, foi 2005. E aí ela era mãe de um colega meu que eu ganhei para Jesus. Ela já era crente há muito tempo. E aí eu tinha uma namorada na época, né? Quando eu me converti. E essa minha namorada, ela era uma pessoa que era do mundo, assim como eu também era. Eu me converti e aquele relacionamento não estava dando mais certo. E aí eu recebi uma informação de que ela estava com outro rapaz e tal. Se envolveu com outro rapaz. E ela não me contou, né? E aí outra pessoa me falou. E quando eu soube dessa notícia, essa senhora também soube. E ela falou assim, essa moça ia vir, né, me encontrar, viria na cidade. E ela falou assim, ela era crente, uma senhora crente, muito usada, né, as pessoas diziam na profecia, na revelação.
E ela falou assim: ela fez isso contigo, vem cá que eu vou dizer o que você tem que fazer. Aí eu fui ouvir ela, né? Novo convertido, você quer aprender com as pessoas e tudo. Ela disse assim: olha, você vai fazer o seguinte, você vai pegar outra moça tal, e você vai passar de mão dada na frente dela. Você vai fazer isso aí, tal. Falou, eu fiquei assim, sabe? Eu não consegui compreender. Aquilo ali me escandalizou, né? Vamos dizer assim. Eu não consegui compreender como é que uma pessoa que fazia obra, eu tinha muito temor dessas pessoas assim que falavam em língua, tinha profecia, e ela tinha muito isso, né? Hoje eu compreendo melhor como é que funciona o mundo espiritual, os dons, mas nessa época, para mim, eu tinha temor de tudo, assim, sabe, das coisas do Senhor. E quando ela me deu um conselho, para resumir, de forma grosseira que eu vou falar, não vou usar os termos dela, mas para você entender, ela disse o seguinte: se a minha namorada me traiu, o que eu tinha que fazer era trair ela de volta e passar na frente dela para ela ver que eu fiz isso, né? E quando ela falou aquilo, eu fiquei escandalizado e falei que não ia fazer aquilo ali. Eu falei que não ia fazer e tal, que não achava certo, que não é porque ela fez errado que eu ia fazer errado. Aí ela pegou e falou aquilo ali, né? Eu fiquei escandalizado. E eu tava lembrando disso, desse conselho. E aí eu me lembrei de uma passagem bíblica e eu queria trazer uma reflexão para vocês. Acerca disso, eu tenho observado que há algum tempo, acho que faz mais de ano, eu tenho muito falado sobre essa questão de relação. Com quem é que você, como crente, está se relacionando, né? Não relação de homem e mulher. Relação de amizade, qualquer coisa que seja. Qualquer pessoa que você se envolve. E eu estava ouvindo umas pregações antigas do RBT Plus. Por exemplo, eu acho que foi ontem, na madrugada, eu fui dormir ouvindo uma pregação. Às vezes eu entro no canal do RBT Plus assim, escolho uma pregação aleatória e boto um programa aleatório e vou ouvindo ele para dormir. E eu gosto. E aí teve um que eu preguei sobre essa questão de com quem você está andando, com quem você se relaciona. E eu percebi que eu tenho tocado muito nessa tecla, assim, batido muito nessa tecla. De com quem você anda, quem é teu amigo, quem você põe dentro da sua casa e tal. E aí eu estava meditando sobre essas coisas, né? Sobre essa questão de relação, de amizade e tudo. Quem é que te dá conselho, quem é que te orienta. E aí eu lembrei do conselho que essa irmã deu, né? E pra mim, eu admirava muito ela, assim, né? Eu via ela falando em língua, eu via ela profetizando. Eu achava muito bonito aquilo, eu também queria falar em língua daquele jeito, queria profetizar, revelar e tal. E quando ela me deu aquele conselho ali, eu não sei nem explicar pra vocês o que passou na minha cabeça, porque eu tinha uma imagem assim dela, de santidade, de coisa espiritual, e quando ela falou aquilo ali, parecia o conselho mais vulgar que existe, o conselho mais baixo que existe, a coisa mais mundana possível. Se a moça me traiu, eu ia lá e traía ela de volta. E aí eu me lembrei de uma passagem, de uma situação que está lá em Samuel, 2 Samuel capítulo 13, que na minha Bíblia aqui a epígrafe é o incesto de Amnon. Eu vou ler só um versículo aqui, vou ler só um versículo, porque aqui a história é longa. Eu vou ler o versículo 3, diz assim: tinha porém Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele disse: por que tanto emagreces de dia em dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Amnon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando o rei vier visitar-te, dize-lhe: peço que minha irmã Tamar venha me dê de comer pão, pois vendo eu preparar comida, comerei da sua mão. Deitou-se, pois, Amnon, fingiu-se de doente, vindo revisitá-lo. Aí ele falou essa parte aí, né, que Jonadab aconselhou ele, e disse que chamou Tamar. Aí lá no versículo 10, diz assim: então disse Amnon a Tamar: traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizeram e os levou a Amnon, seu irmão, na câmara. Quando lhes ofereceu para comer, pegou e disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faça tal loucura. Para resumir aqui, para vocês entenderem, eu creio que algumas pessoas que não conhecem essa passagem bíblica já estão entendendo mais ou menos o teor. É o seguinte: o rei Davi, ele tinha várias mulheres e teve filho com várias mulheres. E ele teve Tamar, uma filha de uma mulher, e teve Amnon, filho de outra mulher. Tamar era irmã de Absalão, né? De mãe, né? De pai e mãe. É um negócio tão complicado, até para você entender fica complicado. Tamar, essa menina, essa jovem,
e Absalão, aquele que se rebelou contra Davi, eram irmãos tanto de pai quanto de mãe. Já Amnon era irmão só de pai, porque Amnon era filho de outra mulher que Davi teve, né? E esse Amnon, diz aqui o texto que ele ficou incendiado, apaixonado por essa irmã dele. E aí diz que a coisa era tão crítica que ele começou a emagrecer. Ele queria de alguma forma a irmã dele, mas ele entendia que a irmã era virgem e não podia fazer absolutamente nada com ela. E o negócio foi tão crítico que ele começou a emagrecer. Ele foi emagrecendo. E aí o Jonadab, né, que era primo dele, filho de Simé, irmão de Davi, chegou lá e disse: o que é que você tem, meu amigo? Você tá magro desse jeito, todo dia você vai ficando mais magro. Você não vai me contar não? Ele foi e contou. Ele fez: olha, porque eu tô assim, a Bíblia diz que ele tá enamorado, apaixonado, amando. Eu amo Tamar. Só que essa relação aqui a gente sabe que não é amor, né? Isso aqui não é amor, isso aqui pode ser qualquer coisa menos amor. E ele disse que tava assim. Aí Jonadab fez: isso aí é fácil de resolver. Você se finge de doente, fala para o rei que tá doente sem comer, que só vai comer se Tamar, sua irmã, vier aqui preparar comida para você. Aí ela vem e prepara. Aí ele foi e falou isso pro rei. Aí o rei disse: tá bom, mandou chamar ela. Ela chegou, preparou a comida. Aí ele disse assim: pode sair todo mundo da casa dele, né? Do palácio lá, da câmara, tal. Aí todo mundo saiu. Ele ficou lá sozinho com o Tamar e disse: me deu o bolo aqui na câmara, onde eu tô deitado, que eu tô doente. Aí ela veio. Quando chegou lá, ele forçou ela e disse: você vai se deitar comigo. Ela: não faça isso não, tal, isso é uma loucura. E ele foi e estuprou a irmã dele. E depois que ele estuprou ela, jogou ela na rua, fez: vai embora daqui. Disse que ele sentiu aversão por ela e jogou ela na rua. E aí ela foi lançada, né? E saiu daquela maneira e contou a Absalão. E Davi, sabendo dessa situação, Davi não tomou nenhuma atitude com relação a esse filho dele, né? E aí Absalão guardou aquilo no coração. E ele foi e matou Amnon, o irmão que estuprou a irmã dele. E ele se voltou contra Davi, guardou muito rancor de Davi, amargura, porque Davi não fez nada. E Davi nunca resolveu essa situação com ele. Depois ele se rebelou contra Davi, contra o pai dele. E Joabe, do exército de Davi, matou Absalão, né? Foi uma tragédia terrível, né? Quem já leu a história de Davi sabe o que é que eu estou falando. E eu estava meditando sobre isso, lembrando do conselho que eu recebi da irmã, que hoje ela tem uma obra, né? Acho que, se eu não me engano, ela é pastora hoje. Ela tem uma igreja, ela é pastora. E, enfim, não sei como é que é a cabeça dela hoje, né? Mas já imaginou se ela, como pastora, tem essa mesma cabeça que ela tinha naquele tempo. Então, eu queria trazer algo para vocês. Tenho batido muito nessa tecla. Eu creio que é o Espírito de Deus que me leva a trazer essas palavras. Tenho falado muito sobre relacionamento, sobre amizade, casamento, namoro, noivado, sobre conselhos, sobre empresa, sociedade. Porque muitas vezes, eu não sei como é que era a vida desse Amnon. A Bíblia não relata, não fala muito sobre a vida dele. No entanto, não tem nenhum relato antecedente a esse que mostre que ele tinha essa sagacidade. Mas o texto faz questão de dizer que Jonadab era homem muito sagaz. Ou seja, ele tinha muita sagacidade. E se você observar, uma desgraça enorme, uma coisa terrível acontece na vida de Davi, na família de Davi. Natan diz a Davi: teu pecado foi perdoado, mas a espada nunca se apartará da tua casa. E se você observar, essa tragédia acontece na vida de Davi, né, depois do que Davi faz com Batseba, né? Ela começa e todo mundo fala de Amnon, fala de Absalão, fala de Tamar, todo mundo cita alguma coisa, fala de Davi, mas eu nunca vi ninguém citar Jonadab. Eu nunca vi ninguém vi ninguém pregar sobre Jonadab, falar sobre Jonadab, o conselho de Jonadab, mas eu vejo todo mundo falar: Absalão foi contra o pai, se rebelou contra o pai. Só que ninguém entende a história de Absalão. Você já imaginou a sua irmã ser estuprada, você vê ela chegar lá ensanguentada, toda rasgada, e chega lá e fala: foi meu irmão que me estuprou, e o pai não faz nada, ele fica olhando para o pai? O que se passava na cabeça de Absalão acerca de Davi? Depois Absalão tenta se reconciliar com ele, quer conversar com ele, só que ele fica lá implorando para ir no palácio. E ele pede uma conversa com Davi. Davi fica 2 anos sem falar com ele. Quando ele mata o irmão, ele foge para longe. Depois ele volta, Davi não fala com ele. Então, assim, todo mundo fala de Absalão, todo mundo fala de Davi, alguns até falam de Tamar, mas ninguém cita Jonadab, que toda essa ideia partiu da cabeça dele.
toda essa ideia a partir da cabeça dele, sabe? Assim como a irmã me deu aquela ideia lá, vai lá, pega outra menina, passa na frente dela. O que será que teria acontecido se eu tivesse feito isso? Eu não sei. Você também não sabe, né? A gente pode conjecturar. Agora eu digo para você, o que será que teria acontecido se Amnon não tomasse esse conselho de Jonadab? Muita coisa boa não teria acontecido, né? Acho que não teria acontecido estupro, nem assassinato, nem rebelião. E olha como foi um acontecimento em cadeia, né? Depois desse estupro vem um assassinato. Depois desse assassinato, Absalão foge. Depois que ele foge, ele volta amargurado e Davi não conversa com ele. Depois disso, ele faz uma rebelião. Na rebelião, ele se relaciona com as mulheres de Davi à luz do meio-dia. Davi foge. O reino se divide, pessoas se matam. Simei se enforca. E assim vai acontecendo várias coisas. Davi briga com Joabe. Joabe briga com Davi. Porque Davi chora a morte de Absalão e Joabe disse: se você não se levantar agora para ir lá fora falar com os homens, eu vou embora com esse exército. Vai ser a pior desgraça da sua vida. Então tudo partiu de um conselho. E eu queria que você, com esse pouco que a gente está falando aqui, você parasse para pensar quais as principais pessoas aí, as 5 pessoas que você mais conversa e que você ouve e que você toma conselho. Muitas vezes a vida da gente vai até bem, tá até andando num caminho reto, e de repente a gente recebe um conselho como esse de Jonadab e a gente se arrebenta, né? Eu tenho um irmão lá na igreja que ele sempre quando vai fazer alguma coisa ele pede conselho a mim. Pastor, o que é que o senhor acha disso daí? Eu digo, vamos analisar, vamos conversar aqui, vamos ver aqui. A gente senta, a gente se pauta na Bíblia e aí eu dou um conselho a ele. Pode até falar com ele, se alguém quiser se perguntar a ele. Todos os conselhos que eu dei a ele foram bem na vida deles. Inclusive, ele passou por uma situação onde ele ia ser preso. Não por ser bandido, ser mau elemento, mas por um fato. Uma coisa atípica. Ele ia ser preso. E eu dei um conselho a ele. Eu fiz, não vá para aquele lugar. Ou seja, ele ia estar no lugar errado na hora errada. Seria basicamente isso. E ele não foi, tomou o meu conselho. E aí o outro amigo dele fez, bora, a gente vai, não tem problema não. Não, meu pastor disse que eu não vá. Ele fez, não, mas o pastor nem sempre tá certo. Não sei o que, tal. O amigo dele foi, ele não foi, ele tomou um conselho. O amigo dele foi preso. Entendeu? Então, a gente precisa analisar muito bem, porque às vezes no momento de raiva no casamento, numa briga de casal, você brigou com seu marido, você brigou com a sua mulher, né? Aí você tá com os ânimos, né, elevados, e aí você chega pra uma pessoa como Jonadab, assim. Aí você vai e diz, mas rapaz, o que é que aconteceu? Você vai e conta a situação pra ele. Aí você vai e recebe um conselho de Jonadab a destruir a tua vida. Então a gente precisa ter muito cuidado. E muitas vezes missionário vem dizer, eu louvo a Deus, tem hora que eu louvo a Deus mesmo, tem hora que eu tô assim tomando banho, aí eu penso, graças a Deus, que eu tenho pouquíssimos amigos, são muito poucos amigos, é tão pouco amigo que eu tenho, que eu acho que não dá os 5 dedos de uma mão, poucos. Aí quando eu tô numa situação horrível, que o diabo tá ali me tentando, para tomar uma atitude não pautada na Bíblia, uma atitude carnal, aí quando eu falo com esses amigos, eu só tenho crente para dar conselho. Aí a pessoa vai e diz, se humilhe, ore. Não, você tem que perdoar. Não, você tem que jejuar. Não, você tem que fazer isso. Aí eu, meu Deus do céu. Embora eu não queira fazer isso, mas isso que esse amigo, que esse irmão tá falando, é a verdade, sabe? Mas eu fico pensando, já imaginou se eu tivesse essas amizades que eu tinha na época da escola e eu estivesse passando por uma situação dessa e fosse contar? Então eu já passei várias situações em casamento, em finança, negócio, empresa. Quando eu fui me aconselhar, as pessoas que eu podia abrir a minha vida, abrir meu coração, eram pessoas que serviam a Deus. Então o conselho que vem é para bem. Uma vez eu me lembro que eu estava com dinheiro, eu tinha uma certa quantia de dinheiro e até para a época era muito dinheiro, né? Para a época era muito dinheiro, passava de 50 mil reais na época. E aí eu tinha esse dinheiro e eu precisava fazer algo. Só que eu não tinha a ideia exata de como é que eu ia fazer a situação.
Aí eu contei para uma irmã, falei para uma irmã, no meio de uma conversa. E aí essa irmã, aquelas irmãs que estão há muito tempo na igreja, mas que, sei lá, parece que a mente ainda não se converteu à palavra. Aí eu disse, olha, pega esse dinheiro todinho, você vai botar na mão de fulano, você vai colocar na mão dele, porque ele vai administrar esse dinheiro. Você vai ver esse dinheiro multiplicar na mão dele. Aí eu ouvi aquilo ali, algo dentro de mim assim, sabe, me deu uma espécie de revolta com aquele conselho dela. Porque eu não conhecia a pessoa a fundo, mas eu tinha uma percepção externa de que aquela pessoa não era boa. Enfim, eu não tomei aquela medida. Mas aquilo que ela falou pra mim, ela fez. Ela colocou bens e posses na mão daquela pessoa. Pra resumir, aquela pessoa roubou um carro dela, levou um carro dela, usou dinheiro, fez várias coisas, passou, como diz o popular, passou o cano nela. Aí eu pensei, naquela época eu tivesse colocado aquele dinheiro na mão dessa pessoa. E lógico que eu sei que aqui tem pessoas me ouvindo que já se arrebentaram bastante na vida. Tem pessoas que vão me ouvir no YouTube que se arrebentaram na vida. E o que eu quero trazer com essa palavra aqui, para você que está me ouvindo, é que muitas vezes, missionário, ouvintes, a gente fala, quando tudo dá errado, né? Parece que toda a raiva que a gente sente pela situação se volta para Deus. Muitas pessoas sentem, ainda que não declare com a boca, tá chateado porque que Deus não fez nada, porque que Deus não interviu, porque que Deus não sei o que e tal. E a gente vem com essa cobrança para Deus. Mas na realidade, a Bíblia inteira, ela fala muito dessa questão de relacionamento e para que a gente vigie. É tanto que o primeiro salmo da Bíblia, o Salmo 1, você vai ler, como é que ele começa? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ou seja, o primeiro salmo começa. O primeiro salmo não começa dizendo se arrependa, se liberte. O primeiro salmo não começa adoremos a Deus. O primeiro salmo começa dizendo, olha, a gente tem que meditar nessa palavra e não andar segundo o conselho dessas pessoas aqui. Ele disse, não anda nesse conselho, não se detém no caminho deles, nem para conversar com eles e nem se assenta na roda deles. Foi isso, o primeiro salmo é esse. Então a Bíblia tem esses conselhos para nós e às vezes parece que a gente esquece. Eu já vi muita gente boa da igreja que estava uma bênção e começa a andar com gente não, gente mais ou menos não, missionário falou mais ou menos não, é cafajeste mesmo, senhora. É gente, como diz assim, não sei se é salafrário, negócio que o pessoal falava antigamente, eu estava muito isso, gente infame, sabe, gente calhorda, mau caráter, sabe. Tem gente que eu digo, como é que pode esse irmão aqui é uma bênção e agora está se acompanhando dessa trupe desses marginais da fé, né? Desses marginais do espírito. Eu não consigo entender. E de repente você vê uma pessoa que era uma bênção decaindo, né? Decaindo. Por causa de quê? Por causa do conselho, missionário. Mas alguém vai dizer, não, pastor, ele nunca me deu conselho para fazer isso, ele nunca botou a arma e disse, faça isso. Olha, o conselho não é só dizer vai lá e faz. O conselho é o convívio. Você passa a conviver com as pessoas e você sabe, eu tinha um amigo da época de escola, e uma vez eu botei um negócio e ele foi lá ver e tal, lá onde funcionava o meu empreendimento e tal, e ele chegou lá e de 5 coisas assim que ele falava, 10 era palavrão. E ele falava uns palavrões, umas coisas, umas colocações que até o jeito dele é engraçado. E lá dentro de mim eu queria rir daquilo. E até os irmãos que trabalhavam comigo lá queriam rir. Então aquela coisa ali, ele foi um dia, foi 2, aquele começa a contagiar você. E uma coisa que é inadmissível pra gente chama palavrão. Só que no primeiro dia a gente teve aquela resistência, no segundo tal, no terceiro dia já tava rindo. Aí eu pensei, ele passasse um mês ali, será que a gente estaria chamando palavrão também? 1 Coríntios 15, missionário da cena aqui, 1 Coríntios 15, 33. A palavra do Senhor diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então às vezes a pessoa pode estar com a vida até boa e recebe um conselho como esse de Jonadab e acaba com a vida. Amnon foi assassinado pelo conselho que ele recebeu. Olha que coisa terrível. Você conta uma situação da tua vida, uma situação que está interna sua, para uma pessoa, ela vai te dar um conselho. Aí você vai pôr em prática o conselho. Depois de poucos dias você é assassinado. Ou seja, Absalão foi lá e matou ele por causa do conselho que ele botou em prática.
E Jonadab, que ninguém cita. Ninguém fala nada sobre ele. E outra, se eu não me engano, quando Absalão mata Amnon, parece que é Jonadab que vai dar a notícia para Davi. Olha, e ele conta, sabe? Parece aquele cara, ele fez, eu dei o conselho, ele foi lá e fez, agora ele vai morrer, como se divertisse com aquilo. Então a gente precisa ter muito cuidado, sabe? Ter muito cuidado com isso. Eu converso com pessoas aqui no WhatsApp da rádio e também no ministério atendendo, pessoas que estavam na igreja e receberam o conselho de uma liderança pastoral, de alguma coisa. Meu, acabou com a vida. Acabou com a vida. Por isso que um desses dias aí, acho que foi mês passado, retrasado, eu preguei uma palavra aqui. Quais frutos a sua liderança possui? E falava sobre você analisar os frutos da sua liderança. Porque liderança é conselho na vida da gente. E aí a gente tem líder. A maioria dos líderes, os filhos são extremamente mal educados, mal criados, irreverentes. Aí ele vai te dar conselho para a família. Eu digo, qual a autoridade que esse cara tem para me dar, para conselho para minha família? Eu não aceito conselho de gente que não tem autoridade. Então, eu trago essa reflexão aqui para que você faça uma reflexão na sua vida, para que você pense, para que você pondere, sabe? Porque eu vou te falar, às vezes é melhor andar sozinho do que com Jonadab. Em outras palavras, é melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Teve um irmão que chegou para mim e fez: pastor, tem um parente meu que anda negociando essa coisa aí de trocar celular, trocar carro, e ele pediu meu nome aqui para passar um carro pro meu nome. Aí disse que não tem problema, é só para passar um carro no meu nome. O que é que o senhor acha? Eu disse: olha, eu não sei quem é o teu parente, mas eu vou te dar um conselho: pula fora. Ainda que você tenha muita consideração com essa pessoa, pula fora. É mesmo, pastor? Eu falei: pula fora. Ele pulou fora. Eu falei: pastor, meu parente ficou revoltado, não gostou não. Eu fiz: mas beleza, você pulou fora? Pulei. Eu falei: tá tudo certo. Quando passam os meses, o irmão chega para mim e diz: pastor, ainda bem que eu fiz o que o senhor disse. Ele jogou o carro na mão de outro parente. Deu problema de polícia. E aí? Eu fiz: já imaginou, varão? Você servindo a Deus, andando na presença de Deus, tá envolvido com coisa de polícia? Olha o escândalo para o evangelho, para as pessoas que você prega. Mas por que ele não passou por isso? Conselho. Eu fico vendo, só para a gente encerrar aqui, missionária, mulheres crentes que tomam conselho com a mãe, que é ímpia. Eu já repreendi várias mulheres no ministério, porque ela olha para a vida da mãe, a mãe tem um casamento acabado, a vida acabada. Às vezes a mãe nem é casada, a mãe vive em prostituição. Aí quando ela tem uma situação no casamento dela, ela vai tomar conselho da mãe. Eu digo: minha irmã, olha tua mãe. Olha a tua mãe, o que é que tua mãe vai dizer para a tua vida? Eu fiz: olha a tua criação, como é que foi. Olha o que você sofreu na sua vida antes de se converter. Por que você sofreu isso? Porque sua mãe lhe educou mal. Como é que você vai deixar sua mãe dizer o que você tem que fazer com seus filhos? Olha, tua vida foi terrível, a vida dos teus irmãos foi horrível. Então como é que tu vai tomar um conselho da tua mãe para os teus filhos? Se a tua vida foi ruim, é porque tua mãe te criou mal, sabe? Então a gente precisa analisar da mesma forma que tem homens que vão tomar conselho para o seu casamento com a mãe dele, a sogra da esposa. Tomar conselho com o pai que é ímpio. Olha, o conselho da gente, o conselho fiel vem da palavra. Você tem que ler Bíblia, você tem que se alimentar de Bíblia. Se Amnon fosse um jovem, um homem, deitado ao estudo da lei de Moisés, ele não teria feito isso. Porque ele ia ver quantas coisas iam incorrer para ele caso cometesse isso, né? Mas infelizmente o desejo tomou conta dele, estava cego, e ele foi lá e pôs esse plano em prática, né? Pôs esse plano em prática e morreu. Até para encerrar aqui, lembrar de um caso de um rapaz que a gente evangelizou, que a gente aconselhou ele segundo a palavra, não o conhecíamos, mas aconselhamos segundo a palavra, e a gente evangelizando, e uma mulher atrapalhando a evangelização. Não sei se era namorada, acho que não era, mas estava ali atrapalhando a evangelização e não deixava ele ouvir a palavra, e aconselhando ele ir para a festa. E ele foi para uma festa onde ele foi esfaqueado à noite e morreu no mesmo dia que a gente evangelizou ele, né? A gente evangelizou ele tarde e à noite ele morreu, tomando o conselho daquela mulher. E outra vez eu evangelizei um grupo de jovens que foi preso
Enquanto eu evangelizava, tinha uma moça que ficava zombando e atrapalhando e fazendo os jovens não me ouvirem. Eles realmente não ouviram aquela jovem. Foram presos. Então a gente precisa ter muita análise. Só para encerrar, é tanta coisa que eu me lembro. Então, eu falo isso, mas eu vou aqui onde o Espírito me permitir. Só para encerrar, questão financeira. Um irmão chegou para mim, ele disse assim: pastor Josué, aquele irmão ali propôs botar uma sociedade comigo para dar emprego para o meu filho. Aí ela falou: o que é que o senhor acha? Eu disse: olha, irmã, eu acho assim que se você colocar uma sociedade boa, né, que você tenha tudo amarradinho, o negócio amarradinho, vai ser bom para ambas as partes. Agora, se a senhora levantar uma sociedade onde você não conhece muita pessoa, isso pode ser perigoso. E como esse irmão está chegando agora na igreja, eu acho que a senhora não conhece ele, não sabe quem ele é, e a senhora não deveria colocar o seu dinheiro no negócio. Assim, até o ramo do negócio é até promissor, eu não discuto isso, mas o problema é a pessoa, a senhora não conhece. Não, mas ele está vindo para todos os cultos, não sei o que eu fiz, mas ele acabou de chegar na igreja faz 2 meses. Aí ela fez: pois eu vou fazer assim mesmo. Eu não sei se ela ficou com raiva do meu conselho, se ela achou que eu estava com inveja de alguma coisa. Aí ela foi lá no banco, tirou um dinheiro, pessoal, equivalente a uns 215 mil reais e investiu todo nesse negócio. Pá! E aí a gerente do banco falou assim: olha, se a senhora colocar a sua casa como garantia desse negócio aqui, a gente pode liberar mais. Ia chegar perto dos 500 mil, né? Ou mais de 500 mil, não lembro na época. E aí ela foi e disse, o marido dela: não, isso aqui dá. Ela: não, eu vou botar a casa. Ele: não, eu vou botar porque vai dar certo, porque não sei o que e tal. O marido não deixou, enfim, ficou só com aquela quantia lá e pegou esse dinheiro e jogou todinho na mão desse homem. Esse cara foi, comprou um caminhão para um negócio, estruturou lá e começou. E nada do filho dela trabalhar. E aí chegou a primeira parcela para pagar esse empréstimo ao banco. Ele pagou tranquilo. Chegou a segunda, ele pagou. A partir da terceira ele sumiu. E essa irmã entrou numa situação terrível. A situação foi terrível, ao ponto de uma pessoa que vivia muito bem financeiramente perder carro, sair perder tudo. Ela só não perdeu a casa porque não tinha botado a casa no negócio, mas saiu perdendo tudo. E ao ponto de eu ter que me juntar com alguns irmãos da igreja para levar uma feira na casa dela, porque ela não tinha nada nem para comer. Porque quando o dinheiro caía, o banco tirava tudo. E ela passou por isso e foi uma aflição. E foi uma coisa assim que foi desgastando. Ela começou a cobrar, essa pessoa enrolava, enganava, fugia. Foi uma coisa terrível. E para resumir, ela perdeu. Mas se ela tivesse escutado meu conselho, né, outras pessoas aconselharam para ela fazer, e ela tomou essa decisão. Então eu quero que com essa reflexão aqui você pense bem onde você está indo buscar conselho e o que é que você está fazendo na sua vida. Eu tenho certeza que essa reflexão aqui tem o endereço certo, tá bom? Então essa era a reflexão que eu queria deixar. Eu tenho falado muito sobre isso porque eu tenho assistido, né, na verdade, a vida de muitas pessoas se destruírem por conta de conselho que as pessoas têm tomado, por conta de companhia, aliança e amizade, né? Tem muita gente que se junta com pessoas que se rebelaram dentro da igreja para receber conselho, para se juntar, para fazer parceria. É tanta coisa que tem acontecido que a gente precisa estar muito vigilante nesses últimos dias, porque Paulo nos falou, através do Espírito, na palavra lá em Timóteo, que nos últimos dias haveriam tempos trabalhosos. Então que essa reflexão tenha falado com você e que você tome posse dela e venha aplicar na sua vida para que tudo te vá bem, tá bom? Pessoal, vamos avançar aqui para o quadro Socorro Vem do Alto, né? Eu quero só fazer aqui os agradecimentos aos ofertantes. Quero agradecer a você que já enviou sua oferta, você que mantém esse programa no ar. Eu quero agradecer, quero abraçar a todos. E lembrando a vocês que estão nos ouvindo pela primeira vez, nosso programa está aqui na 100.5 há praticamente 7 anos e ele é mantido unicamente com a oferta dos ouvintes. Nós não temos comercial, nós não temos apoio cultural. Quem mantém no ar são os ouvintes. É palavra da abertura do programa até o final. Então, se você tem sido abençoado pela nossa programação, gostaria de convidá-lo a se tornar também um ofertante do programa Última Chamada, tá bom? Para você se tornar um ofertante, você fala com a gente pelo WhatsApp, que é o 839 91 05 68 34 839 91 05 68 34. Esse é o WhatsApp do programa.
você pode falar com a gente para ver a melhor maneira de ofertar, mas se você usa o Pix, você já pode utilizar esse número como a chave Pix e enviar a tua oferta, e pode ter certeza que a sua vida vai ser coberta de oração. A gente vai estar orando pela tua vida, abençoando a tua vida, assim como a gente ora pela vida dos ofertantes, e todos têm sido abençoados. Deus tem sido fiel na vida de cada um, eu creio nisso, e também Deus vai abençoar a tua vida, tá bom? Então, se você tem sido abençoado por essa programação, abençoe de volta. E você que está no YouTube aí no nosso canal, você pode colocar abrir o seu aplicativo de banco e colocar ali no Pix, escanear o QR Code que está aí do lado, no cantinho da tela aí, que você também vai estar ofertando, né? Quero agradecer também aos irmãos do YouTube que ofertam, aos irmãos que ouvem pela rádio, agradecer a todos, abraçar a todos, né? E se você que está nos ouvindo tem sido abençoado, abençoe também de volta, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar tremendamente, tá bom? Então esse é o recado que eu tenho para deixar aqui para vocês, os meus agradecimentos, e vamos aqui soltar a vinheta, e em seguida a gente vem com a pergunta aqui, com a locução e com a resposta no quadro Socorro Vem do Alto para abençoar a tua vida, tá bom? Para aconselhar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. Paz e graça, pastor. Eu gostaria de relatar uma situação horrível que estou vivenciando em família e queria receber um aconselhamento espiritual da sua parte. Eu tenho 16 anos. Sou crente desde meus 12 anos. Meus pais também são crentes. Eles foram para a igreja há 3 anos, através de mim. Meu irmãozinho de 5 anos também é levado para a igreja pelos meus pais. Contudo, minha casa é um pé de contenda. Acho que é a casa da rua que mais tem briga, confusão e baixaria. Esses dias, no meio de uma confusão, fomos surpreendidos pela chegada repentina do nosso pastor. Ficamos muito envergonhados. Mas minha mãe ficou tranquila, porque ela sabia que o pastor viria, pois foi ela que o chamou. O pastor nos pegou de surpresa, pois ela começou a mostrar meu quarto bagunçado e foi disparando que sou preguiçoso. Disse que não faço as lições da escola e fico escutando rock. Falou que sou respondão e não ajudo em nada, só faço atrapalhar. Depois mostrou as ferramentas do meu pai espalhadas pela área. Mostrou as coisas velhas que ele guarda na garagem. Disse que meu pai era ceboso, acumulador e agressivo. Falou até que já foi traída por ele. Pense numa vergonha. Disse que eu e meu pai prejudicávamos na criação do meu irmãozinho. Falou que o menino era rebelde, desobediente e agressivo por nossa conta. Ela falou que toda bagunça, contenda e atmosfera espiritual infernal naquela casa era culpa nossa e não estava aguentando mais. Aí começou a chorar. Com isso, o pastor nos repreendeu educadamente. Pediu que a gente mudasse e tal. Eu fui dormir chorando de raiva e de vergonha. Me deu vontade de ir na igreja e contar toda a verdade ao pastor. Ela distorceu tudo e não contou como realmente as coisas são lá em casa. Ela não disse a parte que eu tiro notas boas na escola. Não falou que eu trabalho todo final de semana e ponho dinheiro em casa. Não falou que sou eu que dou banho e faço as tarefas com meu irmãozinho. Não disse que me pega várias vezes de joelhos pela madrugada orando. Só fez me detonar para o pastor. Quando eu era pequeno, eu não entendia o porquê a gente não prosperava. Porque tínhamos uma casa suja, desorganizada e recheada de brigas e confusões. Eu via demônios dentro de casa e achava que tudo era culpa do meu pai. Por isso eu sempre defendia minha mãe. Mas agora fico totalmente do lado do meu pai. E vejo que minha mãe é quem cria esse ambiente infernal em nossa casa. Muitas vezes ela me acordou para ir à escola, jogando água gelada na minha cara e me xingando de todo tipo de palavrão. Aí eu reagia, respondendo ela à altura. Ela acordou meu irmãozinho, várias vezes aos tapas. Logo cedo, ela bota um lixo de música chamado brega funk. Só tem palavrão e promiscuidade. Ela quer que a gente acorde como? Dando glória a Deus? Ela não falou que traz as irmãs e as primas aqui para casa, e elas ficam de conversinhas imorais. Também não disse que já traiu meu pai com o vizinho. Não falou que já assistiu conteúdos imorais com meu irmãozinho no quarto. Não falou que vive chamando palavrão dentro de casa. Não disse que surta e vai bater no meu pai, e por isso meu pai reage. Também não falou que não prega um prego numa barra de sabão, porque a gente come de marmita, lava a roupa fora e uma diarista vem uma vez por semana fazer uma faxina. Pastor, o senhor acha que devo contar toda a verdade ao meu pastor para desmascarar a minha mãe e ele vir fazer uma obra que realmente mude esse inferno que a gente vive? Amém, tá aí a questão do nosso irmão, né? É uma questão complicada, né? É como dizia, é como a gente fala aqui no Nordeste, isso é um balaio de gato, né? É uma situação muito complicada mesmo, porque quando você mora na casa dos seus pais, né? Você é menor de idade e tal, mora na casa dos seus pais, a gente não tem muito o que fazer, não. Eu lembro que quando eu morava na casa da minha mãe, eu não tinha muito o que decidir. Eu não decidia o que ia ser o almoço, eu não decidia o que ia ser a janta, eu não decidia que cor ia pintar a parede, eu não decidia nada. Na casa da minha mãe eu não decidia nada. Quando eu era até um pouco menor, nem o meu corte de cabelo eu não decidia. Minha mãe que dizia como é que ia cortar meu cabelo e tal. Depois que eu fiquei maior, era que eu cortava assim o cabelo e tal. Mas nem a roupa você decidia. Quando você ia comprar uma roupa numa loja, minha mãe dizia, vai ser essa aqui, pronto, entendeu? Então, no seu caso, assim, é muito complicado,
Porque você mora com seus pais, você não trabalha, você é menor de idade, ainda que você seja um jovem de Deus, um rapaz espiritual, que consegue visualizar e contemplar essa atuação demoníaca dentro da sua casa, você percebe que é demônio que está agindo aí, lógico que é, com certeza é, e não é pouco. Eu acho que se o pastor Josué fosse com a equipe aí, fazer um culto aí, ia manifestar muita gente aí nesse local, né? Mas eu penso aqui, o que é que você pode fazer, né? O que é que você pode fazer? Será que se você expor isso para o pastor chegar e, como a gente fala no ditado popular, bater a real, o pastor fala, pastor, a situação é essa, será que vai resolver? Né? Eu não sei. Mas vamos aqui à luz da Bíblia. A missionária está aqui hoje para me ajudar, porque o caso hoje, eu falei para ela, eu fiz missionária, hoje você vai ter que me ajudar, que o caso hoje é bravo, entendeu? Então ela está aqui para colaborar também com a programação. E peço a vocês também que estão inscritos aí no canal da gente, no RBT Plus, no YouTube. Se você não está inscrito, se inscreva aí rapidinho. Coloque aí no seu buscador RBT Plus, R de rato, B de bola e T de tatu, RBT Plus. Se inscreva aí que a programação está sendo gravada. E na sexta-feira, no caso amanhã, na madrugada já é postada. E você vai poder também comentar para ajudar aqui esse jovem. Olha só, o primeiro ponto que eu quero abordar é sobre uma questão básica, né? Quando a gente quer resolver um problema. A gente precisa buscar a raiz do problema. Tipo assim, porque não adianta... Eu já vi muito isso na igreja, assim. Tem um problema, aí a mulher joga pro marido, o marido joga pra mulher, um joga pro outro. Aí começa aquele negócio quando tem família na igreja, eu tô acostumado com isso. Geralmente as mulheres são muito amarguradas e botam a culpa do marido nos filhos, quando tem filho homem. Aí o marido fala, não aguento minha mulher, e fica aquela coisa lá, e ninguém acha a raiz do problema. A raiz do problema nisso daí. E a raiz do problema que eu vejo aí é o seguinte, é o primeiro ponto que eu quero abordar. A nossa casa, o lugar que a gente mora, eu tô falando a casa física, tá? Não a casa espiritual. A nossa casa, esse ambiente, vai ser conforme é a nossa mente. Se a tua mente, tudo é bagunçado, tudo é desorganizado, tua casa vai ser um chiqueiro, vai ser tudo sujo. Quando você vai na casa de uma pessoa que tem a casa suja, que é uma casa que fede e tal, a cabeça daquela pessoa funciona assim, entendeu? Fora do lugar e tal. Então, essa casa de vocês, pelo que você narrou aí, é um ambiente que vocês preparam ele para o diabo. E eu quero explorar muito isso aqui, missionário, porque as pessoas reclamam muito. Olha, minha casa é tudo sujo, minha casa quebra tudo, minha casa nada prospera. Eu recebo muita mensagem, pastor, faça uma oração, não sei o que é isso, quebra aquilo, é tudo sujo, é assim, nada vai à frente, nada prospera, nada dá certo nessa casa, pastor. Eu vou mudar de casa. Ah, tá bom, então se você acha, eu falo, né? Se você acha que essa casa tem alguma coisa, enfim, muda. Aí quando muda, chega na outra casa. Pastor, essa casa é pior do que aquela. Muitas vezes não é a casa. É o ambiente que você cria. A gente cria a ambiência do lugar. Se você está numa casa, não estou falando que é a sua assim, né? Mas até parece um pouco, mas vamos lá. Você de manhã, a primeira coisa quando acorda, o pessoal liga um som alto com essas batidas pornográficas. Eu não posso chamar de música. Porque música são melodias, sons que são harmônicos. Hoje nós temos coisas que são batidas, fica batendo, repetido, e começa todo tipo de palavrão, de exposições de cunho sexual, e você já começa com aquilo ali alto. Esse tipo de batida, aquilo ali vai atrair espíritos para tua casa. Então aquele ambiente já está carregado. Quando isso é atraído, aí começa uma confusão aqui, uma confusão ali, aí começa um xinga o outro, a mãe perde o controle com o filho fica descontrolado, o filho grita, o marido chega, xinga a mulher, eles se agridem, enfim, você assiste conteúdo pornográfico, tudo dentro desse ambiente aí está sendo preparado para os demônios. Então o primeiro ponto que eu trato é que essa questão aí, ela vai além do comportamento da sua mãe, do seu pai, do seu irmão menor, até do seu próprio comportamento. Isso é uma questão que vai além. Tudo que como família, vocês são uma família e estão interligados, tudo como família, que vocês praticam como família, vocês estão construindo um ambiente aí. Se em vez de vocês viverem essa vida aí, vocês colocam, por exemplo, acorda, já põe um louvor, já começa alguém adorando, exaltando a Deus. O que vocês vão atrair para esse lugar? A presença de Deus aí. Então, se tem a presença de Deus, teu irmão pequeno já vai ficar calmo, vai se acalmar.
E eu falo isso com autoridade, tá? Não, isso aqui não é da minha cabeça. Muitas igrejas têm salinha de criança. Tem que botar as crianças na salinha, porque criança vai bagunçar. Olha, eu chamo qualquer pessoa que já congregou no ministério, congrega com a gente. E desafio. Qual foi o dia que uma criança atrapalhou um culto? Todas as pessoas que chegam na igreja, que elas chegam na igreja, no início os filhos chegam endemoniados. Chora, quer atrapalhar o culto, quer atrapalhar tudo. Quando aquelas crianças passarem 1 mês, 2 na igreja, todo mundo fica impressionado. Como um monte de crianças senta para ouvir 3 horas de palavra. E eu falo isso diante do Espírito de Deus. E a criança fica ali ouvindo. E a maioria das crianças que perturbavam, dormem. Por quê? Porque a presença de Deus está tomando o lugar. Então, se você tem um irmão pequeno totalmente descontrolado, você não pode culpar ele. Ele não nasceu assim. Isso aí é o que o que acontece dentro da sua casa, o que sua mãe assiste, o que sua mãe ouve. Entendeu? Então, o primeiro ponto que eu abordo é que as práticas de vocês, a conduta de vocês, eu não posso nem falar aqui de forma particular, dizendo que a culpa é só de um, porque é uma família. A vida que vocês vivem dentro de casa atrai os demônios para a casa de vocês. Então não é a oração do pastor que vai resolver. Não é o pastor orando que resolve essa situação. Não é um irmão espiritual indo orar que resolve essa situação. Porque ainda que venha o homem mais espiritual do mundo, se ele orar e expulsar essa legião de demônio que está dentro da sua casa, que inclusive você viu, você fala que viu, que relatou que viu, e eu acredito nisso. Se você chama a pessoa mais espiritual para orar e mandar esse espírito sair, quando for no outro dia que vocês começarem com essas práticas, eles vão estar lá. Isso é a mesma coisa de uma pessoa que ela vai e coloca um veneno para matar rato. Aí os ratos vão e comem naquele dia. Só que no outro dia, que não tem mais rato, que ela recolheu os ratos mortos, ela continua botando lixo lá. O que é que vai atrair? Mais rato. Então o problema não é a falta de veneno ou a quantidade de veneno. O problema é que ela põe lixo lá. Então se você põe lixo na sua casa todo dia, vai ter demônio todo dia na sua casa. Você já reparou que esse pessoal de comunidade, como é que é esse pessoal de comunidade? Você já reparou como é que é uma comunidade? Comunidade é gritaria, barulho, sujeira, lixo na porta, locais pichados, muito animal peçonhento, barata, essas coisas, e muita gritaria, muita violência. Por quê? Porque vocês já pararam para ouvir o tipo de música que esse pessoal escuta? O tipo de vida que eles vivem? Por que esses ambientes têm uma atmosfera mais pesada? E eu falo isso por experiência, por evangelizar nesses locais. Porque essas pessoas passam o dia praticando coisas que os demônios gostam, entendeu? Se todo mundo numa comunidade, numa favela, praticasse outra coisa, o ambiente era diferente. Então, o primeiro ponto que eu abordo aqui é: precisa de uma mudança, não é você ir lá no pastor, porque, por exemplo, se tua mãe vai no pastor e conta uma história, aí você vai no pastor e conta outra história, e depois teu pai vai no pastor e conta outra história, como é que fica a cabeça do pastor? Cada um tem uma versão para contar do que está acontecendo, né? Então você fala que o ambiente é esse, e eu acredito completamente nisso. Mas vocês, como família, como conjunto, como bloco, vocês produzem o ambiente que vocês moram. Então eu penso que, não sei se você já fez isso, mas seria muito mais proveitoso você orar, você jejuar e você exercer o seu papel espiritual dentro da sua casa antes mesmo de você chegar no pastor e expor todo o contexto íntimo que vocês vivem aí da sua mãe e essas coisas que ela pratica, né? Que eu não sei se vai ser tão benéfico, porque pode ser que, enfim, gere uma confusão na igreja, né? Como você mora na casa dela, menor de idade, ela tem essa prática de bater no seu irmão, pode ser que ela venha até bater em você na frente das pessoas da igreja. Então, tem que ter cautela. Eu acho que o primeiro ponto que a gente deve examinar é esse, né? A casa fala, né? Eu escutava muito o pastor que ele dizia assim: a casa fala. Eu dizia: a casa fala? Eu nunca vi uma casa falando. Aí ele explicou. A casa fala de maneira espiritual. Quando você vai numa casa de uma família que é crente, que ora, que busca, que eles se amam, que eles se respeitam, o ambiente é de paz. Agora, quando você vai numa casa de pessoas que se xingam, que assiste porcaria dentro de casa, ouve porcaria, a casa é suja, o ambiente é pesado, o ambiente traz opressão. Então, o primeiro ponto que eu abordo é: o que vocês estão praticando individualmente e coletivamente cria o ambiente da casa de vocês. Pastor não vai resolver isso, missionário não vai resolver isso, e levar cada membro da família um barraco para a igreja não vai resolver, vai terminar em mais confusão. Então esse é o primeiro ponto que eu quero abordar, e vou passar aqui para a missionária, que hoje está colaborando conosco aí depois de muito tempo, né? Seja bem-vindo, missionária. Amém, glória a Jesus. Estou feliz aqui, estar mais uma quinta-feira com os irmãos, realmente fazia tempo.
mas aprove a Deus no dia de hoje eu retornar. Eu estava ouvindo, né, o relato do irmão, e eu me lembrei de uma frase que as pessoas dizem, né, você é o que você come. E realmente, por exemplo, quem se alimenta só de fast food, essas coisas, a gente sabe que tem um físico, que quem se alimenta de coisas melhores tem outro físico, e realmente isso é verdade. E também tem uma questão, a gente é aquilo que a gente vive, a nossa família é exatamente o local onde a gente convive, é a nossa casa. A nossa casa fala muito sobre a nossa família, né? Eu vou ler aqui um texto que está em Lucas 15, 8, que diz assim: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo achado, reúne as amigas e as vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há muito júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então a gente viu que ela tinha perdido algo valioso para ela. Para aquela mulher, o importante para ela eram aquelas dracmas, né? No caso, estava perdida uma. E para a gente que serve a Jesus, para a gente que tem uma família, para a gente que tem algo que Deus entregou na nossa mão, quantas e quantas vezes a gente orou a Deus e pediu para Deus entregar um casamento, aí Deus vai e entrega. Isso é uma dracma. Às vezes a gente ora e pede a Deus um filho, Deus vai e entrega. Isso também é uma dracma. A gente pede a Deus um cargo na igreja e a gente recebe depois de certo tempo, e isso também é uma benevolência do Senhor. Mas em muitas situações, quando a gente tem raiva, por exemplo, do marido da mulher, a gente começa a dizer assim: eu não pedi marido a Deus, eu não pedi mulher a Deus, e começa agora a denegrir aquilo ali que disse que queria. Em outros momentos, se você for repreendido por um pastor, você diz assim: eu nunca pedi para ser obreiro, eu nunca pedi para ser diácono, eu nem queria ser mesmo, eu nunca pedi para ser evangelista. Às vezes Deus lhe dá um filho que você tanto pede e você diz assim: era muito melhor minha vida sem essa responsabilidade, sem esse filho. Então Deus, ele entrega dracmas nas mãos da gente, talentos, benevolências, para que a gente possa cultivar. E no caso da mulher, ela perdeu. Mas por que ela perdeu? A casa dela estava com a luz apagada, a casa dela estava suja, a casa dela estava desorganizada. Então a gente vê um ambiente que traz perda, um ambiente que traz coisa ruim. Um ambiente escuro, um ambiente bagunçado, um ambiente que se precisou varrer porque tinha lixo. Então você vê que aquele ambiente que ela mesma causou trouxe a ela uma perda, né? Então no caso da família do irmão, a casa de vocês, aparentemente, como você tem falado, é uma casa que está escura, desorganizada e precisando de varrida. Ou seja, é uma casa que está suja, que está desorganizada e que está escura. E vocês estão perdendo coisas importantes, que é a confiança, que é o amor, que é o respeito, que é a oração dentro de casa. Só que aí vai precisar de fazer esse caminho que essa mulher fez. Primeiramente, acender a luz. E como é que a gente acende a luz? Através da palavra, porque a palavra do Senhor fala o seguinte: que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, se a gente vem para essa palavra, você já acendeu uma luz dentro de casa. Então, quantas vezes uma família está quase no fio ali para ser destruída, e por causa de uma palavra, pode ser a menor do mundo ali, alguém de Deus vem e acende essa luz, e você acendeu aquela luz dentro de casa, e você já começa primeiramente a chegar no arrependimento. Só que isso não é tudo. Agora você vai precisar de varrer. E quando a pessoa precisa de varrer, ela vai tirar sujeira, ela vai tirar tudo de ruim, como o pastor falou aqui. O rato, a barata, ela não vem por acaso. Ela vem porque tem sujeira dentro de casa, tem resto de comida, tem entulho, tem madeira molhada, tem essas coisas, né? Então vem. Quantas vezes numa casa assim, o pessoal guarda um bocado de telha ou um bocado de tijolo que nunca vai usar, que só vai servir para escorpião, né? Guarda resto de ripa, resto de coisa que nunca vai ser utilizado naquele pretexto. Não, e se um dia eu precisar, nunca precisa. Aí fica ali servindo para caranguejeira, para escorpião, para sapo, para um bocado de coisa, para cobra muitas vezes. Aí de repente começa a crescer também mato por cima, aí começa aquele caos. Só que vai vivendo, a gente vai deixando acontecer, né? Não, besteira isso, besteira aquilo. Quando vê tá aquele caos que você não quer nem no quintal, você diz: olha, eu perdi aquele ambiente, perdi aquele espaço. E você vai perdendo território dentro de casa, né? Então, primeiramente você vai acender a luz, depois você vai varrer e agora você vai organizar. E aí você acha. Já teve situações aqui que as crianças, quando eram bem menores, elas perdiam um brinquedinho pequeno, né? Mãe, eu perdi tal brinquedo. Me ajuda a achar. Eu disse: sabe como é que a gente vai achar?
Elas, como eu fiz, vamos organizar? No meio da organização, aqui a gente acha. A gente começava a botar os brinquedinhos pequenos no canto, os maiorzinhos no outro, as bonecas no outro. Aí quando a gente ia arrumando, aí tá cheio. Então, se a gente não fosse procurar organizando, a gente não encontraria, né? Então, como o pastor falou aqui, no seu caso você é um adolescente, mas todos vocês são da igreja, né? Então, para você, como adolescente, o máximo que você pode fazer agora é orar e tentar orientar a sua mãe, tentar orientar o seu pai, não chegando, né, gritando com eles, ou chegando por cima, ou tentando levar mais um problema para o pastor, né? Porque assim vai parecer caso de família. E a proposta do evangelho não é essa, né? Então, você fazendo a sua parte, você tentando também atrair a presença de Deus para a sua casa, como o pastor mesmo já falou aqui, que ele, na casa dele, quando ele se converteu, ele orou e ele viu os demônios saindo da casa dele. E ali cessaram as brigas. Então, ainda que você não seja o líder da sua casa, você pode orar, você pode tomar uma posição que alguns demônios, não todos, mas alguns vão embora e vai mudar. E aí, quem sabe, sua mãe, seu pai, eles podem, né? Eles tendo aquela luz ali que foi acendida, eles podem cair em si, eles podem enxergar, né? E assim vocês podem encontrar esse talento, essa dracma que foi perdida, né? Então, assim, nada... Se vocês estão vivos ainda é porque existe esperança, a família de vocês pode ser restaurada. Aqui não é caso de família que você vai, eu vou acusar meu pai, vou acusar minha mãe, vou acusar meu filho. Isso não resolve. O que resolve realmente é a gente abrir a palavra e, através da luz, a gente vai encontrar a solução. E aquilo que está fora do lugar vai ser colocado no seu devido lugar. Agora só basta você, que foi o primeiro a perceber, você vai ser o primeiro a tomar uma posição. E aí, depois de você, eu tenho certeza que os outros, eles vão vir também. Porque assim como um se levanta para começar a murmurar e os outros vêm junto, quando um se levanta para ir buscar a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, os outros começam a vir juntos também, né? Amém, isso é verdade, é verdade. Porque quando uma casa, né, tá caótico desse jeito, pode ter certeza, uma coisa que não tem é luz. Você pode ter a luz física, né, que é a que se acende no teto. Mas a luz espiritual você não enxerga. Quando o ambiente começa assim, é uma ritualística. Para mim, isso é um ritual. De dia você começa com a música imunda. Aí a criança se descontrola, né? E aí a sua mãe não faz nada, como você falou. A pia fica suja, fica tudo imundo, não tem comida. Aí você fica até a hora do culto sem comer. Aí quando vai sair pro culto já sai brigando. Seu pai já chega revoltado em casa. E quando chega é pior, e tem briga, tem agressão física. Então... esse ambiente aí pode ter tudo menos luz. Se você pudesse enxergar o que é que está aí dentro, né? Então o primeiro ponto que eu abordei é esse, porque as práticas de a gente dentro da casa, a gente prepara o ambiente, né? Muitas vezes a missionária às vezes acorda assim e fala, hoje o dia vai ser diferente. A gente vai fazer isso aqui, a gente vai limpar aqui a frente, a gente vai limpar a piscina, a gente vai preparar isso aqui e hoje ninguém vai tocar em celular. E realmente quando ela tem essa atitude é diferente, porque a gente é ser humano e a gente está sempre propenso a errar, mais propenso a errar do que a acertar. E uma coisa que a gente procura combater na casa da gente, com os nossos filhos, é essa questão do celular. A gente não gosta de filho com celular, filho ligado eletrônico. Mas querendo ou não, às vezes a gente acorda indisposto. Eu não sei se é um dreno espiritual, não sei o que acontece. Mas você acorda indisposto e muitas vezes você, tipo assim, não quer investir seu tempo para dialogar com o filho, para conversar, para tentar fazer alguma coisa para melhorar o dia do teu filho, tal, né? Como no caso você fala que tem um irmão pequeno que ele é muito assim agitado, a culpa não é dele, sabe? Às vezes uma atitude pode mudar isso. Às vezes eu vejo assim, a missionária tem a percepção de que a coisa não tá legal nesse sentido de eletrônico, e ela fala, não, vai ser diferente hoje. Amanhã, quando todo mundo acordar, a gente vai lavar aquela frente da casa, a gente vai limpar a piscina, vocês vão tomar banho de piscina, vocês vão... a missionária já bota um louvor, ela já começa com louvor, ela liga logo um louvor e todo mundo já começa. Todo mundo com a vassoura, com a espuma, com o rodo e vai limpando, aí limpa a piscina, às vezes lava até o carro, lava tudo que tiver na frente e sai lavando. Aí diz, pronto, vocês vão tomar banho de piscina até cansar. E aí o ambiente é diferente. Mas eu percebo que quando falta uma atitude, fica o dia inteiro no celular e eu tô pra nascer, pra eu ver uma coisa pior do que o celular pra afetar o estado psicológico da pessoa. Seja o que for, porque às vezes, no caso da sua mãe, como você falou, ela vê pornografia, até às vezes na frente do seu irmão, mas tem pessoas que às vezes não estão vendo pornografia, mas são afetadas pelo celular. Não foi uma, não foi duas, nem três pessoas chegaram pra mim e fez, pastor, quando eu passo mais de 1 hora no celular, passando aqueles vídeos assim, quando eu termino eu me sinto tão mal, pastor, eu me sinto vazio.
Então, essa questão aí da sua atitude, da sua mudança de atitude, que é o segundo ponto que eu quero tocar, né, dentro desse ambiente aí, pode ser que não mude 100%, mas vai influenciar, e eu tiro pelo meu próprio exemplo. Minha casa não era igual à sua, lógico, mas a minha casa tinha um problema que eu identifiquei ele quando eu me converti, que eu não gostava. Existia muita discussão entre meu pai e minha mãe, e geralmente era na hora da refeição. Às vezes era por nada. Uma coisa simples, começava a confusão. E aí, a primeira vez, eu novo convertido, eu vi um pastor falando sobre libertação, batalha espiritual. Eu nunca tinha escutado aquilo e eu fiquei muito interessado. E ele falou de espíritos que provocavam confusão nas famílias. E eu fiquei muito atento àquela pregação. E aí ele ensinou muita coisa. No dia que ele ensinou, eu botei em prática. Uma das coisas que ele ensinou que eu botei em prática foi, em vez de eu entrar na briga para tomar partido ou do meu lado, do meu pai ou da minha mãe, como você falou que quando era pequeno, ficava a favor da sua mãe, e agora quando você é maior, fica a favor do seu pai, eu aprendi a não tomar partido e nem entrar na briga. Eu ver a briga e não tomar na briga. Entrar na briga ali e tal, na discussão, né, verbal. Eu aprendi a orar, me retirar, orar e repreender o espírito que estava causando a briga. Eu fui aprendendo estratégias. E outra estratégia que eu aprendi foi, quando todo mundo dormir, eu orava em todos os cômodos da casa, repreendendo os demônios. Para quem vê, pode parecer loucura, mas para mim era muito claro aquilo ali, porque eu via o diabo ali. E aí eu comecei a fazer isso. E olha, eu não sei quando foi o dia específico, mas teve um momento que eu estava na mesa, comendo com meus pais, a gente almoçando, e eu percebi que já fazia alguns meses que nunca mais tinha tido uma confusão. E olha que antes disso era quase que diário. Então, esse ambiente lá, eu também não tinha autoridade para mandar em nada na casa da minha mãe. Eu não podia mandar, eu não podia dar ordem. Eu não podia fazer muita coisa lá. Mas mesmo na condição que você está, eu era só um pouco mais velho que você, eu tinha 18 anos, e você ainda é menor de idade, mas eu não tinha autoridade para escolher nada. Mas eu decidi mudar espiritualmente, eu decidi ter outra postura, eu decidi agir de outra maneira. Eu comecei a compreender que você entrar dentro da confusão, você fazer parte daquilo ali não adianta. E também decidir que você se revoltar não adianta, como muitos jovens fazem. No meu processo dentro de igreja, pastoreando, liderando, principalmente grupo de jovens, eu via muitos jovens que chegavam revoltados na igreja, na reunião e tal, com pai, com mãe, e muitos que se envolveram com droga, com coisas ilícitas. Era por esse ambiente dentro de casa. Ele não achava compreensão dentro de casa e ia embora, ia pra rua, ia fazer alguma coisa. Sabe? E quando eu aprendi, eu comecei a compreender, não adianta eu entrar dentro do bate-boca e também não adianta eu me revoltar. O que adianta aqui é eu tomar uma postura espiritual, que não vai ser fácil, que eu deixo logo claro que não é fácil, mas é possível. E eu comecei a orar. E aí quando eu vi que meu pai e minha mãe estavam tranquilos, que nunca mais tinha tido isso, eu lembrei de um sonho que eu tive, que foi quando eu sonhei que de madrugada, eu ia lá na despensa, na casa da minha mãe tinha um pergolado assim bem grande, que tinha um monte de porta de vidro, e por trás tinha uma despensa. E quase ninguém ia para aquela despensa ali. Era uma área da casa assim, vamos dizer, ninguém vai. Só quem vai cozinhar que ia pegar comida lá dentro, alguma coisa. E eu ia naquela despensa, na parte mais escura que tinha, e eu pegava dois, eu não sei nem o que era aquilo, um anão, um homenzinho assim, todos eles peludos. Eu pegava eles assim e dizia, vocês vão para fora agora, saia. E eu ficava apontando assim, dizia, vai embora. E eles, não, a gente não pode sair não, que tá chovendo lá fora. E era tudo escuro e tava uma chuva muito forte. Eu dizia, vocês vão ficar lá. E eles saíram na chuva e atravessavam pro outro lado da rua e ficavam na frente da casa da vizinha, debaixo de uma árvore. E eu lembrei desse sonho. E eu entendi que aquilo ali ia acontecer no mundo espiritual. Eu teria aquelas entidades dentro da minha casa. Entendeu? Então eu acredito que, em vez de você chegar lá e sentar com o pastor e falar, pastor, minha mãe assiste isso, minha mãe vê pornografia, minha mãe bota esse tipo de música mundana dentro de casa, minha mãe isso, eu acho que isso aí vai gerar um problema maior. Por quê? Porque muito provavelmente teu pastor não sabe disso, não tem nem noção que isso acontece. E dependendo da linha do teu pastor, pode ser que ele fale até no púlpito, ele chama tua mãe na repreensão, expulsa ela da igreja. E aí o que tá ruim vai ficar pior, sabe? Né? É importante que a verdade seja exposta, é importante que a gente fale a verdade. Mas nesse caso, você como um filho, sabe? Como um menor de idade, que mora com a sua mãe, eu acredito que se você orasse, seria melhor do que você chegar no pastor e contar isso. E também eu não conheço teu pastor, vai que o pastor conta para outras pessoas da igreja. Ele não fala no púlpito, não fala, mas conta para outras pessoas. E essas pessoas da igreja também não sabem lidar com isso e começam a espalhar um para os outros. Então vai gerar um problema pior, porque tem pessoas que têm uma estrutura espiritual, seja um pastor, um obreiro, um irmão, que pode ouvir uma situação dessa e vai tentar, e vai entender o que é que está acontecendo com a sua mãe, com o seu pai, com todo mundo aí dentro, e vai saber agir. Agora tem gente que vai adorar isso para ficar fofocando. Dizer, olha, tu sabia que a irmã tal assiste pornografia?
e tal, na frente da criança e tal, e, enfim. Eu acho que aí vai gerar um problema pior, no qual você não vai ter condições de lidar com isso, né? Pode ser que acarrete algo mais grave, mas o que eu aconselho a você, o primeiro ponto que eu falei é que existe um ambiente terrível aí dentro. Eu aconselho a você que ore. Por exemplo, na casa da minha mãe não era assim, mas uma coisa que acontecia, que eu não sei se eu já relatei, na casa da minha mãe tinha um som, e minha irmã, ela gostava muito de músicas assim, de forró e umas músicas assim, e tinha muita música que tinha palavrão, que tinha coisa de cunho erótico, sexual, e de manhã, muitas vezes assim, botava aquilo muito alto, nas alturas assim, no sábado especialmente, que era o dia que a gente ia pra escola, aí colocava aquilo alto e eu já acordava revoltado, sabe? Tinha uma música na época que o cantor dizia assim, pega fogo, cabaré, gritava bem alto. Sabe, quando você é do mundo, você não acha nada demais nisso. Mas quando você se torna um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando você começa a ter visão do mundo espiritual, você imagina um som bem alto, dizendo assim, pega fogo, cabaré. O que é pegar fogo, sabe? Eu imagino do ponto de vista espiritual aquilo ali. Aquela casa como um cabaré, que cabaré quer dizer um prostíbulo, e aquilo ali em chamas. Não em chamas literais, mas em chamas espirituais aquilo ali. E é tanto que todo final de semana, meu irmão, tinha briga, tinha confusão, tinha discussão dentro de casa. Sabe? E era um ambiente horrível, eu saí de casa, muitas vezes eu saía revoltado com aquilo ali. Eu odiava aquilo ali, né? Mas orando e tal, a minha irmã em casa vai embora, morar na casa dela e eu me converto. Aí sabe o que tinha na minha casa? Louvor, adoração. Aí eu botava o DVD de pregação para assistir na época. Aí eu via DVD dos cantores assim. Aí o que tinha na minha música, na minha casa? Saiu aquelas músicas, era louvor, adoração. Eu falo para vocês que foi um tempo assim de paz que eu provei naquele lugar. Aí depois, para melhorar ainda mais, foi o que aconteceu. Eu comecei a trazer os meus amigos pro terraço da casa da minha mãe, a gente fazia culto. Os meus amigos jovens, a gente trazia um violão, a gente louvava. Então a gente tinha, durante a semana, quando eu não estava na escola, não estava na faculdade de teologia, né? Quando eu estava estudando, que era final de semana, era louvor, era adoração. Aí o que se fazia? Minha mãe também gostava muito de ouvir louvor. Minha mãe botava louvor também. Aí minha mãe botava louvor, aí eu botava louvor, aí era DVD de pregação, meu irmão ia ouvindo. Meu irmão foi sendo evangelizado através dos DVDs de pregação que eu assistia. E foi mudando o ambiente daquela casa. Então aquele ambiente de confusão, de tudo aquilo, foi mudando por uma postura que eu adotei. Eu adotei essa postura de orar de madrugada pelos meus pais, orar pelos meus irmãos, de repreender aqueles demônios. Então aquilo mudou. Então eu acho que, em vez de você se revoltar, de ficar chateado porque sua mãe fala de você para o pastor, eu queria que você entendesse que sua mãe, ela é uma pessoa que não se converteu ainda. Ela é uma pessoa perturbada, carnal, ela está indo para a igreja, mas a mente dela não mudou. Então por isso que ela tem aquela ideia de passar uma postura de que ela é santa dentro da igreja, mas em casa ela é o diabo. Então sua mãe, ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda. Então você tem que fazer um teste para ver se ela quer ajuda. Começa orando, sabe? Que de repente sua mãe vai mudar. Eu, enquanto morei na casa da minha mãe, antes de sair, eu não vi briga do meu pai e da minha mãe mais. Porque eu adotei aquela postura. Então aquele ambiente, daquelas músicas de forró, aquela coisa, aquele negócio, novela toda hora, tal, essas cenas, essas coisas. A gente ali, eu adotei essa postura de buscar Deus dentro daquele lugar, de glorificar Deus dentro daquele lugar. Como José, né? José foi crente dentro do Egito. Daniel foi crente na Babilônia, né? No reino persa. Então, o segundo ponto que eu abordo é essa questão de você mudar o ambiente. Se o ambiente é esse, se o ambiente de manhã cedo é essas músicas, é palavrão, é baixaria, é conteúdo erótico, é gritaria, é sua mãe espancando seu irmão pequeno, é violência, é agressão de noite quando seu pai chega, briga entre os dois, e aí envolve você no meio, e, enfim, agora você está do lado do seu pai. O melhor é você não ter nenhum lado nessa briga, é você não participar disso, tentar fazer o melhor para o seu irmão, acolher ele, que seu irmão ele vai crescer com a cabeça completamente descontrolada. E você acolher o seu irmão do jeito que você pode, ensinar a Bíblia para o seu irmão, tirar o seu irmão para brincar, tirar o seu irmão do celular, porque também o celular está afetando o seu irmão. Isso é psicologicamente comprovado, que as telas afetam o ânimo da criança, né? Então, você pode fazer algo só pelo seu irmão e pelos seus pais, orar e se comprometer a ter uma mudança de postura espiritual. Não essa revolta de chegar lá no pastor e dizer, eu vou contar tudo pro pastor. Eu acho que você vai piorar fazendo isso aí. Porque sua mãe está fazendo algumas coisas que são muito graves e dependendo da mentalidade do seu pastor, isso pode gerar um problema pior, né? Então o segundo ponto que eu abordo é esse aí, você se comprometer a essa mudança espiritual
dentro do seu lar, de mudar o ambiente, entendeu? Inclusive, Paulo uma vez falou que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades, né? Contra esses poderes dominadores na região celeste, né? Então, a gente vê que nós, como cristãos, a gente não resolve batendo boca, a gente não resolve tentando falar um mais alto que o outro, não é assim que a gente resolve, né? Agora, a respeito de alguns pontos que ele abordou aqui, no caso, por exemplo, ele falou a respeito de palavrões. E você vê que um crente, quando ele está na presença de Deus, quando ele está no louvor, quando ele está na adoração, ele sente muita vontade de dar glória a Deus, de dizer aleluia, dizer que Deus é grande, de dizer que Deus é tremendo. E aquelas palavras que a gente vai sendo inspirado pelo próprio Deus, né? E a gente vai falando. E do mesmo jeito, o diabo, ele também tem esses gritos de guerra, né? Só que no caso do lado das trevas, não são essas palavras de adoração, de exaltação. São realmente essas palavras de palavrão. Eu me lembro que teve uma irmã que veio conversar comigo e disse que ela estava passando por um período espiritual muito horrível, em que ela não estava conseguindo orar, em que ela não estava conseguindo ter equilíbrio psicológico e estava transtornada, né? E ela disse que um dia foi orar e ela foi dormir. Enquanto ela sonhava, ela sonhou que da boca dela começava a sair palavrão sem parar. E era todo tipo de palavrão, tem palavrão até que ela nem conhecia. E ela já chamava palavrão, falava, e ela ficava vermelha, ela ficava assim, agoniada. E quanto mais ela falava, mais era como se saísse bicho de dentro dela. E ficava aquele ambiente denso, aquele ambiente perturbado. E ela se acordou, ela disse, meu Deus, por que eu tô assim? E ela, não que Deus falou com ela, mas ela sentiu assim, a minha alma está podre, né? Então, realmente a palavra do Senhor diz o seguinte, que quem crê em mim, assim como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Só que sempre existe um lado oposto, né, em todas as coisas. E quem não está crendo no Senhor, o que é que está jorrando? Não é um rio de água viva, é uma lama, é tudo que não presta, né? Então, você vê que no caso dos palavrões, digamos assim, sejam os gritos de guerra do diabo, né? Então, imagina uma casa onde o ambiente é esse. Eu fico pensando assim, quando Saul ele estava ali possesso, Davi vinha com aquela harpa, mas o poder não estava na harpa. O poder estava num homem de Deus consagrado. E quando ele ia ali, dedilhando ali, o Espírito de Deus vinha. E no mesmo ambiente não pode permanecer dois espíritos diferentes. Ou tem Deus ou tem o diabo. E quando o Espírito de Deus vinha, aquele espírito maligno ia embora, né? Então, ele atraía para aquele ambiente algo do Senhor. Então você vê aqui, a gente já viu a parte do palavrão. Agora vamos para a parte da música. Se quando Davi ele entoava cânticos ao Senhor, os espíritos saíam, imagina o que é que as pessoas invocam quando colocam músicas terríveis dentro de casa. Muitas vezes, no caso de Saul estava possesso, Davi vinha com um louvor e o ambiente ficava em paz. Muitas vezes a casa está em paz, alguém liga um som com coisa terrível e o ambiente fica possesso. Então, muitas vezes você pensa assim, será que o ambiente está cheio de demônio e por isso que está essa bagunça? Ou será que eu bagunço e por isso que eu atraio os demônios? Na verdade, eu acredito que são as duas coisas. E aí você tem palavrão, você tem essas músicas horríveis. Aí agora vamos para a pornografia também, né? O que é que a gente assiste? A palavra do Senhor diz que até os nossos olhos eles têm que ser santos. Diz assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. A gente está falando muito de luz aqui, né? Mas se os teus olhos forem maus, que grandes trevas serão, né? Então, o que é que a gente tem visto com os nossos olhos? Deus deu para a gente a possibilidade de enxergar. E aí você pode pegar seu olho para estudar uma escritura, para ajudar alguém, sei lá, para fazer alguma coisa, seus ouvidos, seus sentidos, só que aí você pega os seus olhos na calada da noite para ficar vendo aquilo ali. E pior, na frente de uma criança. Então você está não apenas se contaminando, mas você está contaminando também quem está por perto, né? Eu me lembro que uma vez, quando eu era bem menor, que eu ia para a igreja da irmã Aurília, aí ela dizia assim, olha, quando você assiste filme de terror, os demônios saem da televisão e entram dentro de casa. Eu acredito que muita gente levava aquilo ali como brincadeira, como tirava até onda. Mas eu acreditava de uma certa maneira que eu nunca assisti, nunca tive coragem de assistir. E hoje eu creio realmente que quando você assiste certas coisas, os demônios eles saem daquilo ali, saem em forma de áudio, saem em forma de vídeo, não sei. Mas eu acredito realmente que o ambiente ele fica mais denso, né?
Então, imagina a formatação desse ambiente. É palavrão, é música mundana, é pornografia, é tanta coisa ruim. Aí agora vem maldições, aí agora vem xingamento, aí agora um fala mal do outro. Aí agora a pessoa está com o coração tão amargurado, que vai falar para o pastor para ver se contamina também o pastor, para ver se o pastor fala com a mulher do pastor para contaminar a mulher do pastor, para a mulher do pastor falar para as irmãs das senhoras, contaminar as senhoras, e quando vê a igreja está toda contaminada, né? Então, essa questão de ambiente é uma questão muito séria. E existe uma responsabilidade em todas nós, né? Principalmente para a gente que é mãe, para a gente que é esposa, é muito difícil, porque a palavra diz lá, né, que a gente tem o papel de edificar a casa. E nem sempre a gente está bem espiritualmente. Eu não vou dizer aqui que eu sou uma super crente, que toda hora eu estou preparada. A gente passa por situações difíceis. E é complicado, por quê? Porque a gente não dá conta apenas da gente. Se a gente se acorda mal, se a gente se acorda de mau humor, com pouco tempo a casa já está toda de mau humor. Agora, se a gente se acorda com vontade de orar, se a gente se acorda botando louvor dentro de casa, todo mundo vem no embalo. Então, a gente precisa entender isso. Agora, no caso do irmão, realmente não foi a mãe dele que mandou a pergunta, né? Foi o irmão. No caso do irmão, eu digo, como o pastor falou aqui, fique firme, fique buscando, fique sendo diferente, que se digamos que realmente eles não queiram, lá na frente, quando você ficar maior de idade, quando você for ter o seu casamento, aí você vai fazer tudo diferente. Você vai pegar todas essas experiências que você viveu, não para ter raiva, para ter ódio, vou falar mal da minha mãe nos 4 cantos da terra, não. Você vai fazer diferente, você vai ter a oportunidade de fazer diferente. Então você viva aí pensando o seguinte, isso aqui eu estou passando, mais um dia o Senhor me tira daqui, né? Um dia eu vou sair dessa terra e um dia Deus vai me dar a minha terra prometida, Deus vai me dar o meu local. Mas enquanto eu estou aqui, eu vou fazer a minha parte, eu vou ficar em oração, não vou bater de frente porque eu não tenho autoridade para isso, muito menos eu vou ficar levando nesse leve e trás, né? Eu vou ficar aqui na minha posição e um dia, quando Deus quiser, Deus me liberta daqui, porque Deus tem poder para isso, de lhe libertar, porque também tem a questão do querer, né? Vai ver que a mãe dele, o pai dele, nunca queiram realmente, de fato, algo com Jesus. Ou vai ver que eles queiram, né? A gente não sabe do futuro. Por isso que eu digo para o irmão, não adianta ir falar dela para ninguém, até porque, pelo que percebe, é que o coração dele está muito amargurado. Então, da mesma forma como ela estava amargurada, ela foi falar mal da família, o coração dele está amargurado e ele vai acabar falando mal da família. E é muito ruim esse ímpeto quando você está amargurado com alguém, porque você acaba falando até coisa que você nem queria falar. Mas aí não tem mais como voltar, é como uma flecha que foi embora, né? Então, nesse momento, o mais indicado a se fazer não é falar, não é esbravejar, não é soltar essa amargura, mas sim levar para os pés de Jesus tudo isso. Tudo isso que você quer falar para o pastor, vá para os pés de Jesus e fale tudo isso para ele. E peça, Senhor, enquanto eu estiver aqui, me sustenta que eu vou fazer a minha parte. Eu tenho certeza que Deus vai lhe dar força, vai lhe dar graça e vai lhe sustentar em todos os dias que você tiver aí, até o dia que você vá, né, viver a sua própria vida, quando você ficar maior de idade, quando você se casar, e faça diferente. Porque também acontece assim, muitas vezes a pessoa critica o pai e a mãe, quando cresce faz do mesmo jeito ou até pior, né? Então que a gente faça diferente, como no caso do irmão, ele já viu que o resultado não está sendo legal e que ele tome para si e diga assim, quando chegar a minha vez, eu vou fazer diferente. E eu tenho certeza que o Senhor vai dar força. Amém, missionário. É muito importante fazer isso, porque hoje a gente vive na geração que gosta de reclamar. Então, para a maioria das pessoas é melhor reclamar e tudo. E achar que não tem mais jeito, né? Achar que o pai não tem mais jeito, a mãe não tem mais jeito. E, tipo assim, pelo ponto de vista natural, né? Quem deveria tomar a dianteira nesse processo de mudança desse ambiente, desse lar conflituoso, catastrófico, né? Tenebroso, teria que ser o sacerdote, que é o pai, né? Você deveria esperar pelo seu pai. Não, meu pai vai tomar uma posição, tal. Ou a própria mãe, que é a mulher, que a Bíblia diz que ela edifica a casa, né? Que a mulher sabe edifica a casa e a tola destrói. Mas muitas vezes Deus pega o menor. Deus usa o menor para realizar algo, né? Deus, ele pega aquele que, como Gideão, né? Que era o menor da tribo de Manassés, de uma tribo pobre, e ele usa para libertar. E às vezes Deus faz isso. Deus mostra para você, para que através da sua mudança, né, talvez você tenha uma chamada ministerial, porque geralmente o ministério da gente vai ser aquilo que a gente trata no início da caminhada, né? Às vezes você tem uma situação muito complicada com droga, e quando você se liberta, você vai libertar muitas pessoas das drogas. Às vezes você teve um casamento muito conflituoso e você vai ajudar muitos casais, e às vezes você veio de um lar conflituoso de pessoas endemoniadas e você vai ajudar a libertar muitas famílias. Então, pode ser que Deus tenha
chamado você para isso, e essa seja a experiência inicial sua no seu ministério, dentro da sua própria casa, como foi comigo. O primeiro lugar que eu comecei trabalhando em libertação não foi na casa de ninguém, foi na minha casa, Eu acredito que os primeiros demônios que eu expulsei foram dentro da minha casa, né? Depois aí, enfim, já quase 21 anos de caminhada, expulsei demônio de muitas pessoas, né? Através da palavra, muitas pessoas foram libertas. Então é muito importante você fazer o que eu mencionei disso, tirar a mágoa do seu coração. Não adianta entrar nessa briga, tomar o lado do seu pai. Não adianta descarregar se você está com amargura e ir lá no pastor. Tá bom, então já que minha mãe trouxe o pastor aqui para expor a gente, agora vou expor ela para o pastor. Eu acho que não vai resolver isso não vai ter fim. Depois ela vai e faz outra coisa, enfim. Vocês podem até ser todos expulsos da igreja de uma vez só, né? Porque do mesmo jeito que o diabo pode estar atuando na sua vida, mesmo que o pastor seja um homem de Deus, o diabo pode agir na vida dele e ele tomar uma atitude drástica lá. Porque se até Pedro, que andava com Jesus, o diabo usou Pedro, quando Jesus disse arreda Satanás com Pedro, o diabo pode usar a mim, pode usar qualquer um, entendeu? Então, essa mudança para você mudar o ambiente da sua casa é muito importante, porque lá no começo, como o primeiro ponto que eu falei, que o que a gente pratica como família vai determinar o ambiente. E olha, pode ter muita gente endemoniada, isso é uma escuridão no seu lar, mas se acender uma luz no escuro, você vai ver a diferença que faz. A luz ela tem que brilhar no escuro e vai fazer diferença. Porque, eu não sei se você já passou por essa experiência, às vezes quando eu vou pro monte, né, tipo assim, tudo escuro lá, principalmente no dia que não tem lua cheia, que não tem lua assim e tal, a gente tá no monte. Quando eu ligo a luz fraca do carro, a luzinha do carro assim fraca, tipo assim, ela nem clareia nada na cidade, não dá nem para saber que tá ligado. Só que quando você está no monte, quando você liga a luz fraca, até o painel do carro fica luminoso. O painel, a luz clareia tudo lá. Por quê? Porque tem muita escuridão. Então, ainda que você seja uma luzinha pequena, se você acender aí no meio dessa escuridão, você vai brilhar muito. Então, é importante que você mude isso, que é justamente o terceiro ponto que eu quero tocar. Quando a gente se entrega ao ambiente espiritual que a gente está vivendo, o diabo vai fazer muita destruição. Eu me lembro de um rapaz que eu evangelizei, que ele escutava muito death metal. É um tipo de rock muito pesado, sinistro, sabe? Death metal, metal da morte, né? Tipo assim, o ritmo é pesado, a letra é pesada, é tudo pesado. E ele começou a ouvir isso na adolescência, esse rapaz, e ele relatava que quando ele queria ouvir, ele deitava na cama e fechava os olhos, ficava sacudindo a cabeça e tal. E ele disse que entrava praticamente em transe ali, ouvindo aquelas músicas. E através daquelas músicas ele começou a cheirar cocaína. E foi cheirando cocaína. E eu vi aquilo. E ele disse que em várias situações, quando ele estava ouvindo aquela música lá, que estava aquela atmosfera mesmo assim, que ele apagava tudo, botava o rock bem alto dentro de casa e cheirava a cocaína, ele falou que por várias vezes veio a vontade de se matar, de acabar, tirar a própria vida dele lá dentro daquele local. Ele falou várias vezes que acontecia isso, e ele disse que era uma força tão grande, ele disse assim, eu entendo mais ou menos como pensa e como age uma pessoa que está tirando a própria vida. Ele falou, eu acho que a pessoa em estado natural não quer aquilo. Era uma coisa como se estivesse me induzindo, praticamente pegar na minha mão para pegar um instrumento cortante e passar na minha jugular. Ele sentia aquilo, sabe? Mas por quê? Porque ele se entregou àquela ambiência espiritual que foi criada ali, através daquele tipo de música, com aquela frequência, que é uma invocação de espírito, e para piorar aquele estado de transe, ele ainda consumia substâncias, né, que alteravam completamente seu estado almático, psíquico, para que aqueles espíritos pudessem ter influência sobre ele. Então, se você se entregar ao que está acontecendo aí, a tendência é que essa atmosfera ela piore, ela vai piorando, porque seu irmão vai crescer e vai piorando, até acontecer o que aconteceu uma vez com um rapaz, que ele relatou que o problema dele, quando ele chegou na igreja e queria se libertar, era contra essa questão da imoralidade, da prostituição e tal. E aí ele contou que havia muita prostituição na família dele e que ele já viu a cena da mãe dele traindo o pai dele com o vizinho, né? Então ele via aquela cena, via aquela situação, o irmão assistia muito conteúdo pornográfico, o pai também traía a mãe, assistia aquilo, e ele ali se converteu, queria mudar aquilo ali, também assistia pornografia, e ele não sentia que não tinha força para mudar aquilo. E chegou um dia que ele quis falar comigo no final do culto. Ele disse, pastor, eu não sei como contar isso pro senhor. Eu não sei como contar pro senhor. E chorava e puxava para lá, puxava para cá. Pastor, eu não sei, pastor, o que o senhor vai pensar de mim. Eu disse, não, filho, eu tô aqui para te ajudar. Abre o coração. Ele falou, pastor, hoje eu estava numa situação que eu estava olhando minha mãe ali e eu tive vontade de pegar minha mãe e né, ter
relações com a minha mãe. Ou seja, aquele ambiente que ele vivia, que exalava prostituição, sensualidade 24 horas, causou aquilo nele. Então a gente não pode se entregar. A gente tem que ser guerreiro, a gente tem que lutar. A gente não pode se entregar aos ambientes. Por exemplo, quando eu me converti, foi no último ano do ensino médio, no terceiro ano. E ali, na escola, era muito fica-fica, muita prostituição, muita menina sensual. O clima era aquele. Antes de eu me converter, eu bebia com os alunos, a gente saía, a gente ia beber nos quiosques que tinha ali no centro e tal, a gente bebia, a gente fazia isso. Então, eu fui pro terceiro ano convertido dentro desse ambiente. E era muito pesado, assim, as tentações de mulher, de tudo ali. E eu assumi a postura de ser guerreiro. O que é que eu fazia? Eu levava minha Bíblia para a escola e eu lia minha Bíblia. E o pessoal que andava comigo zombando, rindo, as pessoas riam de mim, as pessoas zombavam de mim. E fui lutando ali. E quando chegou do meio do ano para lá um pouco, os alunos passaram a me respeitar, as pessoas passaram a me respeitar, passaram a me ver como um cristão. Mas eu tive que ser guerreiro. Agora, se eu tivesse me entregado, fazer igual um amigo da gente que andava com a gente, que ele era crente há muito tempo. E ele me dizia que era crente, só que ele era crente, andava com a gente, chamava palavrão, ia para os quiosques com a gente. Ou seja, ele se entregou àquele ambiente que a gente causava. Porque, como a missionária falou, a gente era o dia todo chamando palavrão. Eu me lembro que antes de eu ser crente, eu falava palavrão direto. Eu chamava muito palavrão. Eu falava palavrão direto. Então a gente tinha um ambiente da gente, era palavrão, era falar de pornografia, não tinha aquela questão de celular e smartphone, mas a gente falava muito, era muito chocarrice, muito gracejo, muita piada, muita coisa assim, irreverente e tal. Então o ambiente que a gente criava era aquele. Hoje eu vejo que eu era completamente dominado pelos demônios, entendeu? A gente desviava alunos na escola, que por exemplo era crente, aí a gente começava a fazer amizade, desviava aquela pessoa. Não intencionalmente, mas o jeito que a gente era atraía as pessoas para o erro, né? Então quando eu me converti, eu sabia o que eu ia enfrentar, eu tenho que lutar contra isso. Então hoje você tem duas opções. Você termina o programa, entra no WhatsApp e fala, pastor, amanhã eu quero ter uma conversa com o senhor. Aí você vai lá, larga tudo que sua mãe faz, fala, olha, minha mãe está assistindo pornografia na frente do meu irmão, me tá assim... meu pai trai minha mãe, eu já vi minha mãe conversando coisas imorais, eu não tenho certeza se ela tá traindo meu pai. A minha mãe escuta esse tipo de música aqui, ó, essa música de maloqueiro aí, minha mãe tá ouvindo dentro de casa, e ela tá enganando o senhor quando ela traz o senhor para vir aqui orar, dizendo que tá precisando, ela tá enganando o senhor, tá colocando o senhor numa situação complicada espiritualmente falando. Você vai lá e entrega tudo pro pastor. E aí pode ser que tenha uma grande confusão. Ou você pode se revoltar, você vai sair da igreja, diz que não resolve, vai embora. Mas você pode decidir fazer a terceira coisa, que é a mais difícil, que é você, sendo um jovem, agir como homem. Você tomar uma postura de orar. Dizer, Senhor, eu vou me colocar na brecha pela minha família. Eu já passei por situações de conflito, tanto quando eu morava na casa da minha mãe, quanto no meu próprio casamento. E nessas situações, chega um momento que você tem que fazer uma escolha. Ou ir embora da casa da minha mãe, e deixava o circo pegar fogo, ou eu abandonava minha família, abandonava meu casamento. E nessas situações, a melhor coisa a se fazer é você ir orar. É você fazer uma campanha, é você subir um monte, é você jejuar, é você fazer alguma coisa. Porque você tem que entender o que a missionária disse. Você não está lutando contra a sua mãe. Tem demônio por trás da sua mãe. Eu tenho certeza que uma pessoa igual a sua mãe, se vier no culto da terça, quando eu começar a oração inicial, sua mãe manifesta. E aí quando você vê sua mãe manifestada, você vai entender que não é sua mãe que está fazendo aquilo. É o espírito que está por trás dela. E eu não estou falando que sua mãe é uma santa e que depois que expulsar o demônio, ela vai querer crer. Mas se sua mãe está, mesmo desse jeito, indo para a igreja, eu acredito que no fundo, sua mãe quer alguma coisa com Jesus. Porque sua mãe podia pegar e sair da igreja, não ir nem para a igreja mais. E viver esse inferno dessa maneira e nem pisar na igreja. Mas se ela está indo para a igreja ainda, sabe? Tem gente que é muito louco, assim, sabe? Ora de Senhor, me ajuda e tal. E depois está fazendo uma loucura depois que orou. E às vezes aquela pessoa ali, ela se sente mal. Quando ela está sozinha, ela chora. Ela diz, por que eu fiz isso? Eu não queria ter feito isso. Mas é porque tem uma força demoníaca tão grande atuando naquela pessoa, que é como se o diabo, na maioria dos casos, principalmente possessão, o diabo controla a mente daquela pessoa. Entendeu? Então, de repente, sua mãe precisa de ajuda, né? Não só sua mãe, seu pai. E quem sabe, se o seu caso é como o meu lá. Quando eu tirei aquelas criaturas dentro da minha casa, acabou a briga entre meus pais, né? Então, meu filho, o conselho que eu dou para você é esse. Eu podia ser muito simples hoje, eu falar, vai lá no pastor e conta tudo. Hoje eu aconselho diferente. Não fale nada com o pastor. Lute pela sua mãe, lute pelo seu pai.
Assim como a missionária um dia já lutou por mim, me viu numa situação ruim, ela não desistiu de mim, foi lutar pela minha vida. Me lembro uma vez que a missionária fez: ajoelha aqui na minha frente. Eu vou orar pela sua vida, isso nunca mais vai acontecer na sua vida. E eu me ajoelhei, ela orou pela minha vida, me ajudou. E ali eu me levantei para guerrear. Assim como ela também já teve situações que ela veio chorando, se ajoelhou e pediu ajuda. E eu lutei por ela. Assim como nós juntos lutamos pelos nossos filhos. E eu vou dizer uma coisa: a vida do crente de verdade aqui na terra é sempre lutando por alguma coisa. Quando eu não estou lutando pela missionária, pelas minhas crianças, estou lutando por algum irmão da igreja. Eu já lutei muito pelos casamentos dos irmãos da igreja. A maioria dos casais chega na igreja, está com o casamento acabado. Eu vou lutar pelo casamento deles. Estão com filhos vendo vulto, vendo espírito, eu vou lutar por eles. Chegam pessoas desempregadas na igreja, eu vou lutar para eles conseguirem um emprego. Então a vida da gente que serve a Deus está lutando, filho. Então o conselho que eu dou para você é o que eu faria. Eu lutaria para mudar a ambiência da minha casa. E até a minha irmã, né, que ela ouvia aquelas músicas terríveis e aquilo ali era um incenso para demônio. Eu orando, né, ela casou, foi morar na casa dela e aquelas músicas foram arrancadas de lá e foram colocadas músicas de adoração ao Deus vivo. Eu ainda me lembro, só para encerrar aqui o Socorro Vem do Alto, que a gente hoje tomou todo o tempo. Eu me lembro que uma vez, assim que eu me converti, né, eu liguei para um amigo da escola, que ele disse: um dia você vai ser crente. E eu era o capeta na escola. E eu falei: eu me converti e tal, vem aqui em casa. Aí ele foi e levou um violão. Eu não sabia que ele tocava tão bem. Todas as músicas que você imaginar, louvor antigo, novo, ele tocava, né? Novo naquela época, né? Que ainda tinha música boa naquela época. Se for de hoje. Aí ele começou a tocar, começou a louvar. E aí tinha uns amigos meus que se converteram também. Aí foram pra lá, a gente ficou em número de 5 ou 6 amigos, de tarde. E ele cantando e louvando, cantando e louvando. Aquilo ali atraiu a graça de Deus. O Espírito Santo veio sobre a gente ali de tarde. E esse meu amigo começou a profetizar. E ele falou assim: esta casa ainda vai ser chamada casa de oração. Eu guardo isso até hoje. Eu vou falar para vocês: depois de 1 ano e um pouco ali, eu comecei a fazer cultos na casa da minha mãe. Meu pastor disse: pode fazer culto lá. E eu comecei a fazer. O terraço da casa da minha mãe lotava de jovem para ouvir a palavra de Deus. E a gente ganhou muitas almas ali no terraço da casa da minha mãe. Irmãos que até hoje estão no caminho, servindo a Deus, né? Fazendo a obra do Senhor, que foram ganhos ali naquele processo, né? Confessaram Jesus em outro local, mas ali naquele terraço ali, foi ali que eles cresceram para a fé. Ali foi uma casa de oração que formou ministros e homens de Deus, né? Então, eu acredito que quando a gente decide lutar e a gente faz nossa parte, o ambiente começa a mudar, né? O ambiente pode mudar sim, se você fazer isso. Esse é o conselho que eu deixo para você, tá bom? Pessoal, a gente avançou aqui bastante aqui no nosso tempo aqui. E para você que chegou depois, esse aqui é o programa Última Chamada e esse foi o quadro Socorro Vem do Alto, onde nós respondemos as perguntas dos nossos ouvintes. Há quase 7 anos aqui, os irmãos e irmãs enviam todo tipo de questão aqui, a gente, à luz da Bíblia, responde, aconselha, orienta, e você pode enviar a sua pergunta também para a gente no WhatsApp do programa, que é o 839-9105-6834, 839-9105-6834. Esse é o WhatsApp do programa. E você envia sua pergunta escrita. Tem muita gente que pergunta: pastor, mas o senhor vai botar meu nome, o senhor vai falar isso? E eu sempre aviso aqui, pessoal, a gente não coloca o nome, a menos que a pessoa diga: pode falar meu nome, sabe? E outra coisa, não é sua voz, você manda escrito. Se for a mulher que mandou a pergunta, a gente coloca uma locução feminina, e se for um homem, a gente coloca uma locução masculina, como foi hoje. E de maneira nenhuma vão identificar você, né? Tem muitas pessoas que querem que seja respondido, mas fica com medo, você vai colocar o nome. Não se preocupe que a gente não coloca o seu nome, tá bom? Então, anota o WhatsApp e mande sua pergunta pra gente, que é o 839-9105-6834. 839-9105-6834. Esse é o WhatsApp do programa Tua Chamada. Envie sua pergunta para nós. Lembrando que as perguntas não são respondidas por ordem de chegada, né? A gente ora e vê qual é a pergunta que vai pro ar. Se você já enviou e não foi respondido, envie novamente, tá bom? E lembrando que esse número também é o WhatsApp do programa. E se você está sendo abençoado por esse programa, você pode enviar sua oferta e abençoar a programação, ajudando a gente a pagar o nosso horário, na 100.5, manter o programa no ar, tá bom? 839-9105-6834. Fica com esse louvor. Daqui a pouquinho a gente volta com uma palavra bem curtinha aqui, que as horas já avançaram bastante, mas eu creio que Deus ainda tem algo para falar para abençoar a tua vida.
Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os profetas da última hora. Amém, estamos de volta. Vamos lá para o livro de Jó, o capítulo 1, e o versículo número 6 diz assim: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu a Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Até aqui. Eu vou trazer uma pregação aqui hoje, uma palavra curta, depois eu até podia pregar na congregação com mais tempo para os irmãos ouvirem. Mas eu quero trazer essa palavra aqui para vocês. Acho que você nunca ouviu um negócio desse na sua vida, que eu vou trazer hoje aqui. Mas, se você observar aqui, eu falei sobre o momento, né, que os anjos se apresentam a Deus e o diabo vem no meio deles. E Deus faz alguns questionamentos para Satanás e pergunta para ele: Satanás, de onde é que você vem? Ele fez de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus fala: E você viu o meu servo Jó? Ele é diferenciado, na terra não tem ninguém igual a ele, ele é temente a Deus, íntegro e tal. Aí o diabo fez também: Jó te adora em vão. Ele não te adora, não é porque tu deu tudo para ele, não. Tu cercou ele com um muro que ninguém pode tocar, abençoou as obras das mãos dele, os bens dele se multiplicaram sobre a terra, por isso que ele te adora. Toca no que ele tem, para tu ver se ele não blasfema. E eu estava meditando, já faz tempo, já estava meditando essa passagem, e observando algumas coisas do diabo, algumas características que tem em Satanás, que essas características também estão presentes em algumas pessoas. E essa é uma forma que eu utilizo para identificar quem é possesso por uma entidade maligna, né? E eu queria ensinar um pouquinho aqui para vocês, é uma palavra mais didática hoje, mais de ensino. E também pode ser que se vocês tenham isso aqui, você pode se libertar também. O diabo, ele é vagabundo, fofoqueiro e invejoso. 3 coisas que eu vejo nele. E toda vez que eu vejo uma pessoa que é vagabunda, fofoqueira e invejosa, eu digo que essa pessoa tem um perfil de Satanás. Porque se você observar, quando Deus fala assim: Satanás, de onde tu vem? Ele fez de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, ele não estava fazendo nada de útil. Aí você pergunta: mas o que é que ele poderia fazer de útil? Se você observasse, antes ele era útil no céu. E ele caiu da sua posição, do seu status, e passou a viver essa vida inútil. E às vezes tem pessoas que eram úteis dentro da igreja e cai da sua posição e pode servir na sua posição, no seu status, e fica dentro da igreja inútil. Então o diabo disse, em outras palavras: sou inútil, eu fico passeando, eu estava passeando pela terra, estava rodeando ela. Eu vim de passeio e rodear. Já Jesus, lá em João 4, é bem diferente. Ele fez: eu trabalho e meu pai trabalha até hoje. Ou seja, ele não parava de trabalhar. Jesus não para de trabalhar. Jesus trabalha até hoje. O pai trabalha. Mas o diabo, o que é que ele faz? Ele rodeia a terra e passeia por ela. Uma característica dele: vagabundo. E ele é fofoqueiro. O que é que ele fala para Deus sobre Jó? Ele é aquele cara que, como você já viu, as pessoas são fofoqueiras, sabe tudo sobre a vida do outro. Ele reparou que na vida de Jó tinha um muro que cercava Jó. Ele reparou que Jó adorava a Deus, mas ele disse que era em vão. Ele reparou que Jó tinha muitos bens multiplicados, espalhados pela terra. E ele reparou que as obras que Jó praticava, fazia, era abençoada por Deus. Então ele é fofoqueiro. Ele tinha todas as informações da vida de Jó. Você já reparou alguém dentro da igreja que sabe tudo sobre a vida dos outros? Que quer saber tudo sobre a vida dos outros? O que o outro comprou, aonde comprou, como comprou, o valor que comprou, como foi, como é, onde mora, como faz, como paga, quanto recebe, o que não recebe? O diabo é fofoqueiro. E ele é invejoso. Porque ele disse assim: isso aí que Jó tem é em vão. Tira tudo de Jó agora. Qual o maior desejo do invejoso? É ver que a pessoa que está na frente dele seja retirada do que ela tem. Essa ideia que se espalhou por aí, de que o invejoso, ele quer aquilo que você tem. Não, ele não quer aquilo que você tem, ele quer que você não tenha. Ele se sente mal porque você tem, ele se sente mal pela felicidade alheia. Como esses dias eu estava vendo uma matéria aí, que um adolescente foi e destruiu a vida da coleguinha com um objeto cortante, eliminou ela, e ele mandou num bilhete, e ele confessou para a polícia que ele fez aquilo ali porque a alegria dela incomodava ele. Inveja.
Inveja é terrível, diabólica. Então o diabo, ele é vagabundo, ele é fofoqueiro e ele é invejoso. E quando eu olho uma pessoa que tem esses 3 elementos, eu digo, esse aí tá carregado. Quando eu falo de discernimento para vocês, quando eu falo de batalha espiritual para vocês, de culto, que a gente expulsa o demônio, vocês pensam assim, o pastor fica lá montado num dragão dentro da igreja, num cavalo branco, furando o dragão, e as pessoas imaginam tudo isso. Quando eu falo de discernimento, vocês acham que o pastor tá vendo um defunto ali na porta da igreja, um demônio. Não, quando eu falo de discernimento é isso. Eu leio a Bíblia e digo, olha o diabo como age. Aí eu vou, olho para a pessoa e vejo ela fazer a mesma coisa. E ali eu vejo nitidamente, eu fiz, olha quem tá ali, ó. Quando eu vejo a pessoa, que ela vive de rodear a terra e passear por ela. O evangelismo tá rolando. Tu vai pro evangelismo, irmão? Não, vou não. Tá lá o ensaio do louvor. Tu vai cantar aqui com a gente? Não, vou não, tô só olhando. Tu vai aqui, irmão, participar da construção aqui com os irmãos? Não, eu vim só olhar. Irmão, vai participar aqui da cozinha, o pessoal tá preparando um alimento aí pra... Não, tô só olhando. Ah, tá. Aí ele sai, volta, vem, vai e volta. Puxa, ninguém percebeu que esse irmão é vagabundo, essa irmã é vagabunda? Não faz nada. Tá só rodeando a terra, passeando por ela, observando. Aí quando alguém chega lá fora, tu diz, tu reparou que fulano fez assim na construção? Tu reparou que fulano errou na hora que tava cantando? Tu reparou que a irmã botou muito sal naquela comida ali? Tu reparou que no evangelismo aquele irmão fala mais do que o outro? É fofoqueiro. É fofoqueiro. É vagabundo? É fofoqueiro. Aí na primeira oportunidade que tem, esse irmão aí, rapaz, tá cantando só por aquilo ali, por esse motivo. O pastor deveria tirar ele, viu? Aquele irmão tá fazendo aquilo ali só porque ele vai ganhar aquilo. Aí começa, invejoso. Ei, tiraram o cargo do irmão não canta mais não. E foi, rapaz, chega a falar com aquela alegria, e foi. Mas Deus sabe de tudo, Deus abençoe ele. Deus abençoe ele. Chega a voz engrossa. E as pessoas não discernem. Porque uma ferramenta que falta muito hoje na igreja, na liderança, é discernimento espiritual. É discernimento espiritual. E o diabo tem os seus ali infiltrados. Paulo vai dizer assim, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Quem escolhe o lado, imita o seu Senhor. Se alguém é do lado de Cristo, imita Cristo. Se alguém é do lado do diabo, imita o diabo. Paulo vai chegar em alguém e vai dizer assim, ó, o filho do diabo, cheio de engano e malícia, que a mão do Senhor recai sobre ti. O cara ficou cego na hora. Por que ele chamou o cara de filho do diabo? Porque o cara fazia as mesmas obras que o diabo. Então a gente precisa discernir, pessoal. E às vezes, pode ser até você que está ouvindo, de repente quando você para fazer uma introspecção, você olha, eu sou preguiçoso, eu sou vagabundo igual o diabo, eu vou para todo canto, eu vou para ali, vou para aqui, não faço nada, não produzo nada. Eu sou fofoqueiro, eu fico sabendo da vida de todo mundo, eu puxo assunto, eu falo da vida de um, falo da vida de outro. Aí depois você fala, eu sou invejoso. Eu não gosto que o povo tenha as coisas, eu fico com inveja quando alguém conquista alguma coisa. Aí hoje, com essa palavra, esse demônio tem que sair da sua vida, você tem que tirar isso da sua vida. Porque senão sempre você vai ser essa pedra de tropeço. E uma hora Deus pode pegar e decidir, rapaz, eu vou tirar essa pedra de tropeço da terra. A gente precisa, pela palavra, discernir tanto os nossos frutos, primeiro começa em nós, né? E depois quem está à nossa volta. Teve um irmão na igreja que ele tinha essas características, sabe? E aí sempre chegava dessa forma. E aí o irmão disse, rapaz, o irmão fulano é uma bênção, né? Eu disse, por que você acha que ele é uma bênção? Eu gosto de ouvir. Ah, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo, porque ele faz aquilo. Eu fiz, vamos analisar fruto? Entre todos esses locais que ele vai, qual foi o que ele trabalhou, botou a mão em alguma coisa para fazer? Aí o irmão parou assim e fez, oxe, é verdade, pastor. Ele só fica olhando ali, mas realmente não participa. Eu fiz, certo, muito bom, certo. Já reparou que ele está sempre comentando sobre a situação espiritual do irmão, de outro, e comentando sobre várias situações? E ele sabe todas as situações? Sabe. Eu fiz, mas como é que ele sabe se ele não participa de nada com ninguém? Porque ele vive vagabundando, de lugar em lugar, ouvindo. Certo, se ele fica passando essa situação para os outros, você já viu quantas pessoas já se desviaram, caíram, já tomaram o conselho dessa pessoa e se rebelaram? Várias, inclusive eu fui uma delas. Eu fiz, entendeu agora? É mesmo, pastor, eu não tinha visto por esse lado. Ou seja, a falta de reflexão, a falta de cautela, de vigilância, faz você não entender o que está acontecendo à sua volta. Eu digo para você, o diabo, ele é vagabundo, fofoqueiro e invejoso. Se tem alguém no teu ministério, na tua vida que é assim, pode ter certeza, essa pessoa está carregada. Ou se você é assim, você está carregado, você precisa se libertar. Você precisa se libertar. Tinha uma irmã muito cheia do mistério, da revelação das línguas estranhas. E aí o pessoal falava que ela era muito usada.
Eu disse, como é que a pessoa pode ser usada? A pessoa nunca está envolvida em nada com a obra de Deus. Está sempre andando de igreja em igreja, de ministério em ministério. Ninguém sabe onde a pessoa congrega. Sabe da vida de todo mundo. Se interessa pela vida de todas as pessoas. Ela conhece a vida de todo mundo, dos famosos e dos anônimos. E tá sempre que você vê um casamento acabando, ela estava no meio aconselhando o casal. Se você vê uma criança sendo atropelada, ela estava ali no local. Ou seja, sempre onde há uma catástrofe, ela está ali. Isso é o diabo. É o diabo. E as pessoas não reparavam. Eu falei, vocês não reparam não, vocês não conseguem entender não. Toda vez que tem uma coisa ruim, essa irmã está no meio. Toda vez que tem uma coisa, ela está no meio. Ela sabe tudo sobre a vida dos outros, mas não se envolve com igreja nenhuma, não congrega em lugar nenhum. É o diabo. Qual a congregação do diabo, gente? O diabo caiu da posição dele. O diabo não tem um local. E olha que coisa interessante. O diabo caiu, mas o diabo foi se apresentar no céu. Então o diabo estava embaixo, estava lá. Tem gente que é assim, está na igreja, mas também está do outro lado. Está no mundo, está na igreja, está com Deus, está com o diabo. Tu é de onde? Chegou a hora que Deus fez. Olha, Miguel, bota para fora. 3 dias e 3 noites de batalha no céu. Nem o diabo, nem os anjos dele mais. Não, aqui mais não. Aqui mais não. E Jesus vai dizer, eis que eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inferno, e nada absolutamente vos causará dano. Chegou uma hora que Deus perdeu a paciência. Então a gente precisa, irmãos, de discernimento. Sempre que eu vou evangelizar, isso aqui que eu estou ensinando para vocês aqui, de forma bem simples, isso aqui é muito simples. Eu ensino isso para os irmãos para a gente sair para evangelizar. Eu digo, olha, você chegar na casa, preste atenção. As características que as pessoas da casa têm vai dizer qual é o espírito que está nelas. Como assim, pastor? Eu fiz, olha, se a gente chegar na casa, a mulher tiver com roupa curta, com short, cheio de tatuagem, aquele jeito de prostituta, aquelas unhas grandes, sensualidade, tentando te desconcentrar da evangelização, pode ter certeza, na hora que a gente for ali, vai manifestar uma pombogira naquele lugar. Se numa casa é violência, é isso, é aquilo, vai manifestar aquilo ali. E aí eu oriento a pessoa, eu fiz, olha, porque o ser humano, ele tem a característica do espírito que está nele. A Bíblia não vai falar isso em Gálatas 5? Quais são os frutos do espírito? É paz, é longanimidade, que é paciência, é paz, é domínio próprio, é amor, é compaixão, é cordialidade, é mansidão. Então se você chega numa casa dessa, você não tem que evangelizar, você tem que pedir oração. Diga, ore por mim aqui, que aí é bênção. Mas se você chega na casa e tem todas aquelas obras da carne, prostituição, lascívia, impureza, adultério, blasfêmia, gritaria, confusão, glutonaria, bebedice, feitiçaria, inimizade, porfia, intriga, aí você vê, tem demônio aí dentro. Então a gente precisa ter esse discernimento, irmãos. Hoje a gente está vivendo um tempo que é cego guiando cego. São lideranças cegas. Às vezes é o próprio líder que é assim, o líder da igreja. Ele é preguiçoso, ele diz que é o líder da igreja, mas ele não prega, ele não ensina nada para ninguém. A única coisa que ele quer é o dinheiro da igreja. E você nunca encontra o líder da igreja na igreja, porque ele está em outros locais. E todo irmão que conquista algo, ele tem inveja. Então a gente precisa ter discernimento, pessoal. A gente precisa... Eu tenho clamado muito nessa programação por discernimento, por vigilância, porque eu não sei se é porque a gente ministra muito nessa área de libertação, mas a gente recebe muita mensagem de pessoas que estão com a vida destruída, né? A vida destruída em várias áreas, emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, né? Muitas pessoas que falam com a gente foram abusados, sofreram abuso, mulher, homem, sofreu abuso. Tem muita gente que fala com a gente, já na vida adulta, com a vida completamente destruída. Mas eu falo, vamos tentar lembrar como é que era a infância. Uma das primeiras coisas que ela fala que ela lembra da infância foi de um abuso. Mas por que uma criança é abusada? Porque o pai e a mãe não têm discernimento. Eu já tive vários casos aqui de pessoas que foram abusadas por tios, por parentes. Teve um caso de até um líder, né? Um líder espiritual, que a filha dele foi abusada por uma pessoa que ele pagava para cuidar da filha. Ele ia trabalhar com a esposa, pagava para um vizinho, para um casal de vizinhos cuidar do filho. E lá ela foi abusada. Falta o quê? Discernimento. O povo é muito bom, às vezes, com o microfone na mão no púlpito, mas não discerne o que é que está à volta. Então, às vezes, você está dentro da igreja, tem pessoas assim, com essas características, e você põe no púlpito. Você põe ali. Às vezes, tem pessoas que participam da igreja de reunião, tá fazendo o que aqui, irmão? Não, eu estou só aqui observando. Eu falei, não, aqui não é observatório, vá para casa. Vá para casa. Uma vez eu estava reunido na igreja com a irmã, aconselhando a irmã, estava passando uma situação muito problemática na vida dela. Estava eu e um diácono lá, aí o irmão apareceu lá. Tá fazendo o que aqui, irmão? Não, eu tô só andando. Foi quase igual o diabo. Quase que ele disse, tô rodeando a terra, passeando por ela. Eu fiz, sim, Satanás, vai fazer o que aqui? Ele disse, não, eu tô só andando aqui, tô só dando observar. Eu falei, não, aqui não é observatório, não, vá pra sua casa. Vá pra casa. Aí ele, tá certo, pastor, tá bom, eu vou. Porque a gente precisa ter esse discernimento do que tá acontecendo. O discernimento da gente é como se fosse uma antena espiritual. O que tá à minha volta? Às vezes a missionária chega pra mim e fala, tu observou aquela irmã? Tu observou o jeito dela, o que foi que ela falou ali? A gente vai juntando as peças.
para poder compreender, porque o diabo está sempre dessa forma aqui, como foi com Jó. Ele estava procurando um lugar de entrar na vida de Jó. E aí ele percebeu que Jó, porque ele é vagabundo, fofoqueiro, invejoso, ele percebeu que Jó tinha muito medo de perder a riqueza. E ele fez: eu vou entrar aqui. Eu acuso Deus na frente dos anjos. Eu vou acusar Deus de uma coisa que os anjos não sabem. Que os anjos não são oniscientes. Eu vou dizer que Deus comprou a adoração de Jó. Olha, Jó te adora porque deu tudo a ele. Deixa eu tirar o que ele tem? Se Deus dissesse não, os anjos iam ficar em dúvida. Ele ia botar dúvida nos anjos, porque o diabo joga dúvida. Os anjos iam dizer: será que Deus comprou a adoração de Jó? O diabo foi astuto. A astúcia do diabo. Eu acuso Deus lá em cima. Eu chego lá, aí Deus é onisciente, sabendo o que o diabo pensava. Tu viu Jó? Ele fez: vi, eu tô em cima da vida dele. E Deus pensando: eu não tô vendo que tu tá cercando ele? Mas ele te adora em vão. Se tu tirar o que ele tem, ele blasfema na tua face. Aí o que é que Deus ia dizer? Não, Satanás, não faça isso não. Os anjos, rapaz. O diabo ia levar agora 2 terços do céu, né? Ele levou 1 terço e leva 2 terços. Só que Deus fez: vai lá e tira tudo que é dele. Deus fez: eu vou usar o próprio diabo para trabalhar na vida de Jó. Para Jó entender que eu sou maior do que o que ele tem. Entender que eu sou de verdade. E fato é que quando Jó passa por todo o processo, Jó diz: antes eu te conheci de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. A experiência ruim que Jó passou fez Jó entrar num nível maior de espiritualidade e de conhecimento de Deus. E Deus fez: e como eu não sou mau, eu vou restituir o que você perdeu. E aí eu vi um ateu esses dias falando: Deus é tão bom, por que ele não ressuscitou os 10 filhos de Jó que morreu? Ele deu outros. Só que, deixa eu explicar uma coisa para essa criatura que ainda não conhece o Senhor. Ele começou a criticar Deus, né? Porque Jó perdeu os filhos e ele disse: filho não se substitui. Não se substitui. E os filhos que Jó perdeu, Deus não ressuscitou. Então Deus não é bom. Ele falou isso, né? Um ateu, um escarnecedor, um zombador aí. Aí ele falou isso: eu fiz esse homem não entende o que é a alegria de Deus. Quando Deus ele fizer cumprir o que ele prometeu na tua vida, a alegria vai ser tão grande que você vai esquecer a tristeza inteira que você viveu. Pode escrever o que eu estou dizendo. Escuta isso aqui. Quando Deus cumprir o que ele tem na tua vida, quando ele fizer o que ele tem na tua vida, quando ele restituir o que você viveu, sofreu e perdeu, você vai esquecer, porque essa bênção de Deus vai ser tão boa na tua vida que vai fazer você esquecer o que você perdeu. Uma vez eu estava sofrendo uma dor muito grande e alguém me falou isso. E eu disse: é conversa? Claro que não vai ser assim. Eu não vou esquecer. E a bênção que Deus deu foi tão grande que eu não lembrava mais disso. Então, quando Deus deu novos filhos a Jó, Jó já não padecia e não sofria por aquilo, porque estes filhos alegraram profundamente a alma de Jó e da sua esposa. A alegria de Deus, irmão, não é a alegria de comprar um carro, de comprar uma casa. A alegria de Deus você não pode explicar, não. É a alegria no Espírito. E Deus concedeu a Jó essa alegria. E ele viveu todo esse processo. Mas convenhamos que Jó sofreu bastante. Jó sofreu muito, muito, muito. Infelizmente, Jó não tinha nenhum conhecimento do adversário que ele lutava. Hoje nós temos mais conhecimento e, através do discernimento, podemos utilizar as ferramentas da palavra de Deus, que é a espada do Espírito, e combater o diabo, tá bom? Então, era essa pequena palavra que eu queria trazer para você. Eu espero que tenha abençoado a tua vida, tá bom? Esse aqui é o programa Tua Chamada. Exibi toda quinta aqui na 100.5, a partir das 22 horas. Eu quero agradecer a você que ficou com a gente aqui até agora. E quero pedir a você que está nos ouvindo aí que se inscreva no nosso canal do YouTube, o RBT Plus. Se você chegou depois e só pegou a pregação no final, a programação já em curso, você pode ouvir ela toda no YouTube, porque está sendo gravada e a gente vai postar no nosso canal do YouTube. O canal é RBT Plus, R de rato, B de bola e T de tatu. RBT Plus. Se inscreva no canal e se você está sendo abençoado por essa programação, nós solicitamos que você, com um coração grato, oferte de volta e nos ajuda a manter o nosso programa no ar e pagar o nosso horário na 100.5. Estamos aqui há praticamente 7 anos na 100.5 e nossa programação é mantida no ar esse tempo todo com a oferta dos ouvintes. Então você pode se juntar aos ouvintes e também estar ofertando para manter esse programa no ar. Pastor, como é que eu faço para ofertar? Você oferta pelo WhatsApp do programa, que é 839 9105 6834 839 9105 6834. Mais uma vez, DDD da Paraíba, que é 83, DDD da Paraíba, 839 9105 6834. Esse é o WhatsApp do programa. E também a chave Pix. Você usa o Pix, você pode fazer sua oferta por esse número. Você que está no YouTube pode ofertar pelo QR Code que está aí no canto da tela, tá bom? Quero agradecer a todos que ficaram conosco. Quero agradecer os nossos ofertantes que mantêm nosso programa no ar. E se assim Deus permitir, quinta-feira estarei de volta, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus. Fui.